Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Você é fascinado por animais que vagavam por nossa Terra há muito tempo? Milhões de anos atrás, algumas das maiores e mais terríveis criaturas que já conhecíamos existiram. Alguns desses animais também eram extremamente perigosos, do imponente T-Rex ao colossal Megalodon. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, curta o vídeo. O Megalodon era uma espécie impressionante de tubarão que apareceu pela primeira vez na Terra há cerca de 18 milhões de anos e foi extinto há cerca de 2,6 milhões de anos. Com quase 18 metros de comprimento, esse tubarão era um predador dominante e tinha poucos inimigos naturais. O Megalodon estava intimamente relacionado com o tubarão branco moderno e caçava principalmente grandes criaturas marinhas, como baleias, golfinhos e tartarugas marinhas. Dentes fósseis do Megalodon são encontrados regularmente e são facilmente reconhecíveis devido à sua forma e tamanho únicos. Alguns dentes são bastante grandes e os cientistas especulam que o tubarão pode ter sobrevivido até 12 mil anos atrás, quando os humanos apareceram pela primeira vez na Terra. Embora os cientistas concordem que o Megalodon está extinto, ainda há pessoas que acreditam que esse enorme tubarão ainda existe. Numerosos vídeos no YouTube afirmam ter evidências do Megalodon, mas essas alegações nunca foram comprovadas cientificamente. Portanto, é altamente improvável que esse tubarão ainda exista, pois nenhuma evidência recente foi encontrada para apoiá-lo. Além disso, a presença de um tubarão desse porte na atualidade certamente teria sido notada. O nome científico deste próximo monstro marinho é Dracopistes hoffmannorum, mas a mídia ou o público o chamou de tubarão Godzilla, como uma forma de descrever sua aparência assustadora e intimidadora. O tubarão Godzilla foi descoberto pela primeira vez em 2013 no Novo México por uma equipe de pesquisadores do Field Museum em Chicago. Os restos consistiam nas mandíbulas, dentes e vários outros ossos do tubarão. Com base no tamanho e na estrutura dos restos mortais, os pesquisadores conseguiram determinar que o tubarão Godzilla pertencia ao grupo extinto de tubarões conhecidos como Ibodontiformes. Eles eram um grupo identificado de tubarões que existia desde o início do Paleozoico até o final do Mesozoico, cerca de 365 a 66 milhões de anos atrás. Eles eram caracterizados por suas duas barbatanas dorsais, olhos grandes e dentes afiados. Eles também eram proficientes em nadar em ambientes de água doce e salgada. O tubarão recebeu o nome de monstro fictício Godzilla devido ao seu grande tamanho e mandíbulas poderosas. Este monstro marinho teria aproximadamente 2 metros de comprimento e teria vivido em ambientes de água doce durante o início do Permiano, há cerca de 300 milhões de anos. Se a megapiranha não tivesse sido extinta, tinha todas as chances de ficar maior do que um tubarão. A criatura viveu entre 6 e 10 milhões de anos atrás e sua mordida era 50 vezes mais forte do que seu peso. Podemos apenas imaginar o quão poderoso era o monstro, pois era do tamanho de um caminhão. Ninguém jamais gostaria de encontrar este animal pré-histórico. Isotellus rex é um espécime impressionante, estimado em cerca de 70 centímetros de comprimento, tornando um dos maiores trilobitas conhecidos pela ciência. Este é um tamanho tremendo em comparação com a maioria dos outros fósseis de trilobitas, que geralmente têm apenas alguns centímetros de comprimento. Assim, quando foi feita a descoberta do maior fóssil de trilobita conhecido, os cientistas ficaram entusiasmados para aprender mais sobre ele. O fóssil consiste em um escudo dorsal quase completo. Um escudo dorsal é a cobertura protetora que corre ao longo da parte superior do corpo e foi encontrado em um local em Manitoba, Canadá. Isotellus rex provavelmente era um predador que caçava vermes e outros invertebrados no fundo do mar. Acredita-se que ele tenha percorrido o fundo do oceano utilizando uma combinação de suas numerosas pernas e segmentos corporais flexíveis para localizar facilmente suas presas. Apesar de seu tamanho, o Isotellus rex estava bem adaptado à vida oceânica. Seu exoesqueleto fortemente blindado fornecia proteção contra predadores e também ajudava a regular sua flutuabilidade. E graças às suas muitas pernas, ele podia se mover com rapidez e eficiência na água. Conheça Predador X, também conhecido como Pliossauro. Este monstro marinho era um tipo de plesiosauro que viveu durante a época do Jurássico Superior na Europa. Ele ganhou o apelido de Predador X por causa de suas características aterrorizantes e tamanho imenso. Pliossauro funkei foi o maior pliosaurídeo descoberto, com um comprimento de aproximadamente 12 metros e pesando cerca de 45 toneladas.
Seu enorme crânio, de 2 metros, estava equipado com enormes mandíbulas que podiam gerar uma força de mordida de cerca de 15 mil quilos. Apesar de seu tamanho incrível, este monstro marinho era um nadador ágil e rápido, potencialmente capaz de nadar a velocidades de até 35 km por hora. Isso o tornava um predador formidável que podia se aproximar rapidamente de sua presa e dar uma mordida devastadora. Os pliossauros se alimentavam de uma variedade de presas, incluindo peixes, tubarões, outros répteis marinhos como ictiossauros e até dinossauros. Alguns cientistas acreditam que ele também se alimentava de outros pleisiossauros, tornando um dos principais predadores dos mares na época do Jurássico Superior. Deinosuchus, também conhecido como terrível crocodilo, era um gênero de enormes crocodilos que percorriam a Terra há mais de 73 a 82 milhões de anos. Esses répteis eram realmente assustadores, crescendo até 12 metros de comprimento, 2 a 3 vezes o tamanho de um crocodilo de água salgada moderno. Suas mandíbulas poderosas e enorme força de mordida permitiam que eles matassem até as maiores presas, incluindo tartarugas marinhas e dinossauros. Curiosamente, seu parente mais próximo, o Sarcosuchus, viveu cerca de 32 milhões de anos antes e tinha aproximadamente o mesmo tamanho. No entanto, o Deinosuchus tinha uma constituição mais rígida, tornando-o ainda mais formidável contra predadores. Os primeiros fósseis do Deinosuchus foram encontrados em 1940, e uma reconstrução pode agora ser vista no Museu Americano de História Natural de Nova York. Deinotério foi um gigantesco mamífero terrestre do Mioceno superior ao Pleistoceno inferior e pertencia às maiores criaturas do seu tempo. Os comprimentos variavam de 3,5 a 7 metros, com altura de ombro de 3 a 5 metros e peso de até 12 mil quilos. O nome Deinotherium, do grego para besta terrível, reflete seu imenso tamanho e aparência impressionante. Durante milhões de anos, compartilhou o mundo com outros gigantes como Broncotherium e Calicotherium, conhecidos como bestas do trovão. Mas o que realmente se destacou no Deinotherium foram suas presas curtas e curvadas para baixo. Inicialmente pensou-se que essas presas eram utilizadas para escavar em habitats de água doce, mas mais tarde foi revelado que utilizava os seus membros anteriores para esse fim. As presas provavelmente serviam como picaretas ou para quebrar galhos. Embora o Deinotherium tenha sobrevivido por muito tempo, populações isoladas acabaram desaparecendo há cerca de 12 mil anos, logo após o fim da última idade do gelo. Alguns acreditam que a mudança nas condições climáticas foi a causa, enquanto outros pensam que a caça precoce ao Homo sapiens pode ter contribuído para o seu desaparecimento. Essas criaturas gigantescas continuam a fascinar até hoje como símbolos de uma era passada de gigantes na Terra. O nome Basilossauro significa rei lagarto e foi dado à criatura devido ao seu corpo alongado semelhante a uma cobra. O nome é um pouco enganador, pois não era um lagarto real. O nome confuso foi originalmente dado por causa da forma semelhante das vértebras às dos lagartos. Após um estudo mais aprofundado, no entanto, ficou claro que o basilossauro era um tipo de baleia, não um lagarto. Eram baleias grandes predadoras e pré-históricas que viveram durante o período do Eoceno, cerca de 41,3 a 33,9 milhões de anos atrás. É um dos mais antigos tipos conhecidos de baleias ou mamíferos marinhos, a primeira baleia pré-histórica conhecida pelos humanos. Apesar do nome, o Basilosaurus não era um lagarto, era um mamífero e acredita-se que tenha evoluído de ancestrais terrestres que gradualmente se adaptaram à vida no mar. Embora o Basilosaurus fosse uma baleia, ainda mantinha algumas características mais semelhantes aos animais terrestres. Por exemplo, tinha patas traseiras pequenas que não eram usadas para locomoção. Além disso, também tinha um focinho longo e estreito com dentes afiados, adequados para capturar e comer presas. O basilossauro podia crescer até 20 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas. O conteúdo estomacal fossilizado sugere que ocasionalmente também comia criaturas maiores, como tubarões e outras baleias. Giganotossauro viveu durante o início do Cenomaniano do Cretáceo Superior, aproximadamente 99 a 95 milhões de anos atrás. O nome Giganotosaurus significa lagarto gigante do sul. As estimativas do tamanho deste dinossauro variam devido à incompletude dos restos encontrados até agora. Alguns pesquisadores sugerem que era maior que o Tyrannosaurus Rex, enquanto outros acreditam que era mais ou menos do mesmo tamanho. A estimativa mais completa do animal varia de comprimento de 12 a 13 metros e peso de 6 a 8 toneladas.
Com um crânio único, uma aba em forma de crista na frente do olho e uma parte da mandíbula apontando para baixo, o Giganotosaurus era altamente intimidador. Seus dentes eram comprimidos lateralmente e tinham serrilhas. Acredita-se também que fosse homeotérmico, uma forma de sangue quente que permitia um rápido crescimento. Além disso, teria sido capaz de fechar rapidamente suas mandíbulas e capturar presas com mordidas poderosas. O queixo característico do dinossauro teria ajudado a resistir ao estresse ao morder sua presa. Pulmonoscorpius kirktonensis é uma espécie extinta de escorpião que viveu no início do Carbonífero, há aproximadamente 330 milhões de anos. Esta espécie é um dos maiores escorpiões já descobertos, com o maior indivíduo conhecido estimado em mais de 70 centímetros de comprimento. Restos fósseis deste escorpião assassino foram encontrados pela primeira vez na formação Kirkton, na Escócia. Surpreendentemente, este escorpião pré-histórico tinha tecidos moles bem preservados. Isso permitiu aos cientistas estudar a anatomia e o comportamento com mais detalhes do que outros escorpiões fossilizados encontrados. O Pulmonoscorpius kirktonensis provavelmente habitou vários ambientes aquáticos e semiaquáticos, incluindo rios, lagos e pântanos. Também era um predador altamente eficaz, usando suas garras afiadas e ferrão venenoso para capturar presas. Uma das características mais notáveis desse escorpião é uma capacidade de respirar ar, tornando um dos primeiros escorpiões conhecidos a desenvolver essa adaptação. Há 2 milhões de anos, você teria se assustado se visse uma gigantesca sombra sobre a floresta amazônica criada por morcegos gigantes. O morcego vampiro gigante teria sido 30% maior do que o maior morcego que você pode imaginar. No entanto, esta é uma espécie extinta de morcego vampiro que viveu na América Central e Sul durante o Pleistoceno, aproximadamente 2,5 milhões a 11 mil anos atrás. Ele tinha uma envergadura de até 50 centímetros e um peso corporal de 60 quilos, tornando o maior morcego vampiro conhecido de todos os tempos. Como outros morcegos vampiros, ele se alimentava principalmente do sangue de outros animais. No entanto, provavelmente também se alimentava de grandes mamíferos, como veados e preguiças terrestres. Apesar de sua reputação de monstro sugador de sangue, os morcegos vampiros desempenham um papel importante em muitos ecossistemas, ajudando a regular as populações de outros animais. Restos fósseis desse morcego gigante foram encontrados em vários locais da América do Sul, incluindo Brasil e Chile. Os fósseis sugerem que ele vivia em áreas de pastagens e possivelmente usava cavernas ou outros espaços protegidos como locais de descanso durante o dia. Você pode imaginar tropeçar acidentalmente em uma colônia desses morcegos gigantes? Aqui temos o Archaeopteryx, um dinossauro conhecido como o mais antigo fóssil de ave conhecido. Acredita-se que a criatura tenha vivido cerca de 150 milhões de anos atrás, durante o final do período Jurássico, na atual Alemanha. Também era chamado de pássaro primal e tinha pernas, mas não era muito grande. Foi, no entanto, uma das aves mais famosas do período. Cameiroceras foi uma das criaturas mais notáveis que já habitou os oceanos do nosso planeta. Este cefalópode gigante viveu durante a Era Paleozoica, entre 74 e 440 milhões de anos atrás. Com sua concha em forma de cone e numerosos tentáculos, Cameiroceras era um predador poderoso e imponente. O animal movia-se lentamente sobre o fundo do mar, esperando pacientemente por sua presa. Assim que via a oportunidade, usava seus tentáculos para agarrar sua presa e depois a esmagava com suas mandíbulas fortes. O que torna o Cameiroceras tão fascinante é seu tamanho enorme. O animal podia crescer até 11 metros de comprimento, tornando-se um dos maiores cefalópodes de todos os tempos. Isso é ainda mais impressionante. Na primavera de 1923, pesquisadores montaram um acampamento em Irdin-Manha, conhecido como Vale das Joias, na Mongólia Interior. Durante a expedição, eles descobriram o crânio notavelmente bem preservado de uma criatura gigantesca com quase 90 centímetros de comprimento. Essa criatura, chamada Andreusarchus mongoliensis, é o único exemplar conhecido desse tipo até hoje. Ele vagou pela Terra há aproximadamente 45 milhões de anos e foi estimado em cerca de 1,83 m de altura no ombro e cerca de 3,60 m de comprimento. Isso torna o maior predador terrestre conhecido de todos os tempos. O que realmente torna o Andreusarchus único é sua estreita relação com hipopótamos e baleias, mostrando quão diversos podem ser os caminhos evolutivos de diferentes espécies. Com seu tamanho impressionante, ganhou o apelido de triturador de ossos. Essa terrível fera viveu durante o Eoceno, cerca de 32 a 60 milhões de anos atrás.
Por seu focinho longo, dentes afiados e molares planos, ele poderia facilmente esmagar ossos. Se foi ativamente caçado ou eliminado, permanece um mistério, mas o seu crânio colossal sugere que poderia ter o dobro do tamanho de um urso pardo, confirmando seu estatuto como o maior animal terrestre do seu tempo e talvez de sempre. Podemos aceitar tubarões gigantes, baleias-rei e répteis mordedores, mas a linha realmente deve ser traçada em escorpiões alienígenas antigos, certo? Os euripterídeos, mais conhecidos como escorpiões marinhos, foram um grupo de artrópodes que viveu nos oceanos entre 470 milhões e 251 milhões de anos atrás. Eles foram os maiores artrópodes que já existiram, e a maior espécie tinha mais de 2 metros de comprimento. O maior escorpião marinho pré-histórico pertence à espécie Jaccaleopteros, que viveu há cerca de 390 milhões de anos. Era um monstro marinho aterrorizante com pernas longas e pontiagudas e garras poderosas com as quais poderia facilmente esmagar suas presas. Os euripterídeos alimentavam-se de uma variedade de presas, incluindo peixes, caracóis e outros invertebrados. As espécies maiores podem até ter sido capazes de dominar pequenos vertebrados como os primeiros peixes, tornando-os predadores formidáveis no oceano. Hoje o maior escorpião vivo é o escorpião imperador, que pode crescer até mais de 20 centímetros de comprimento e pesar cerca de 40 gramas. Comparando com os escorpiões marinhos pré-históricos, no entanto, é pequeno e pesa menos de 1/1000 do peso dos maiores euripterídeos. Saurophaganax foi um grande dinossauro que viveu durante o Jurássico Superior, no que hoje é Oklahoma, Estados Unidos. É um dos maiores dinossauros terópodes conhecidos, com estimativas sugerindo que poderia atingir comprimentos de 12 a 14 metros e pesar cerca de 3 a 4 toneladas. O nome Saurophaganax significa mestre comedor de lagartos, refletindo sua poderosa natureza carnívora, provavelmente se alimentando de vários grandes dinossauros e outras presas. Embora não se saiba muito sobre o comportamento do Saurophaganax, ele provavelmente caçava em grupos para dominar presas grandes. Tinha uma mordida extremamente poderosa, ainda mais forte que seu parente Allosaurus. Isso é sugerido pela presença de dentes robustos em forma de colher, adequados para esmagar ossos, bem como o crânio profundo e largo que fornecia amplo espaço para grandes músculos da mandíbula. As estimativas indicam que poderia exercer uma força de mordida de até quase 1.800 kg por centímetro quadrado. Apesar de seu tamanho imponente e impressionantes capacidades ofensivas, Saurophaganax não estava no topo da cadeia alimentar no final do Jurássico. Isso ocorre porque provavelmente compartilhou seu habitat com vários outros grandes dinossauros carnívoros. Opabinia regalis foi descrita pela primeira vez por Charles Dolittle Walcott em 1912. Ele considerava esta criatura o mais primitivo de todos os artrópodes devido à sua anatomia incomum e à ausência de certas características artrópodes. Esta criatura viveu durante o período Cambriano, aproximadamente 508 milhões de anos atrás. Opabinia regalis foi encontrada em Burgess Shale, um rico depósito de fósseis bem preservados na Colômbia Britânica, Canadá. Era um pequeno animal marinho atingindo um comprimento de quase 7 centímetros. 2 de seus olhos estavam presos a hastes, enquanto o terceiro par não estava. Ele também tinha uma forma de corpo distinta, com corpo longo e 5 pares de abas de natação na parte inferior. A característica mais notável era uma probóscide longa e flexível que se estendia da frente do corpo e terminava em uma garra. Não teve problemas para capturar pequenas presas, como vermes ou outros invertebrados do fundo do mar. As abas de natação teriam permitido que ele se movesse pela água em uma série de movimentos ondulados, semelhantes aos movimentos de uma lagarta. Estes também estavam cobertos por pequenos apêndices chamados cerdas, que provavelmente ajudaram a criatura a se agarrar ao fundo do mar. Rhianodon viveu aproximadamente 49 a 16 milhões de anos atrás e, segundo alguns cientistas, pode ter existido em várias partes do mundo, inclusive na América do Sul. Foi um dos maiores mamíferos carnívoros de sua época, atingindo comprimentos de quase 3,5 metros e pesando 900 quilos. Rhianodon tinha pernas longas e finas, sugerindo que possivelmente era um corredor rápido e usava a velocidade para perseguir e capturar sua presa. Algumas espécies de Rhianodon tinham caudas longas e pesadas, o que sugere que eles dependiam delas para se equilibrar durante a caça. Embora fosse um predador formidável, algumas espécies eram onívoras e também se alimentavam de frutas, nozes e plantas quando as presas eram escassas. Os dentes do Rhianodon foram adaptados ao seu estilo de caça e variaram em tamanho e forma dependendo da espécie. Algumas espécies tinham dentes e mandíbulas enormes ou dentes especializados para cortar pele ou osso duro.
Geralmente se alimentava de vários animais, mas visava principalmente mamíferos incomuns e bizarros. Apesar de seu nome, Rhianodon não estava intimamente relacionado com as hienas modernas, e na verdade estava mais intimamente relacionado com ursos e focas. Meganeura, um inseto pré-histórico semelhante a uma libélula, viveu há aproximadamente 300 milhões de anos e foi o maior inseto voador que já existiu. Tinha um tamanho surpreendente de 70 centímetros. Ao contrário das libélulas modernas que atingem um tamanho de 8 a 12 centímetros, Meganeura tinha uma envergadura de mais de 60 centímetros. Fósseis do inseto foram descobertos em 1880 e 1979 e estão atualmente em exibição no Museu Nacional da História Natural de Paris, na França. Meganeura era um predador que se alimentava principalmente de pequenos anfíbios, lagartos e outros insetos. O segredo por trás de seu enorme tamanho era a abundância de oxigênio na atmosfera durante seu tempo. Hoje não há insetos vivos que se aproximem de seu tamanho, mas é fascinante pensar que pode ter havido insetos voadores ainda maiores no passado, ainda a serem descobertos. Sarcosuchus é uma espécie de enorme réptil semelhante a um crocodilo que agora está extinto, mas que já governou a Terra e está entre os maiores répteis de sua espécie. Ao contrário dos crocodilos modernos, esses gigantes continuaram a crescer ao longo de suas vidas, e seu nome na verdade significa crocodilo de carne em latim. Quando totalmente crescidos, podiam atingir um comprimento impressionante de 11 a 12 metros e pesar em média cerca de 8 toneladas. Com olhos telescópicos e focinho comprido, que chegava a 75% da cabeça, estavam perfeitamente adaptados para a caça. Devido ao seu enorme tamanho, Sarcosuchus tinha a capacidade de atacar grandes dinossauros. Eles eram mestres em surpreender suas presas, espreitando na beira da água ou abaixo da superfície da água até o momento certo para atacar. Num piscar de olhos, eles emergiriam e capturariam suas presas. Quando não estavam caçando, esses répteis gigantes parecidos com crocodilos aproveitavam o sol nas margens dos corpos d'água. Mas quando ameaçados por predadores maiores como o argentinossauro, eles mergulhavam rapidamente na água em busca de proteção. O Kronosaurus é um gênero extinto de pliosaurus de pescoço curto, uma espécie de réptil marinho que viveu durante o Cretáceo Inferior, há cerca de 120 milhões de anos. Seus restos fósseis em número limitado despertaram nossa imaginação, embora a realidade seja igualmente fascinante. O Kronossauro era um predador de topo no ecossistema em que vivia, alimentando-se de uma variedade de presas, incluindo peixes, amonites e outros répteis marinhos. Ele tinha uma cabeça grande e mandíbulas poderosas alinhadas com centenas de dentes afiados, tornando um dos predadores mais formidáveis de seu tempo. Como outros pliosauros, o Kronossauro tinha 4 barbatanas grandes que lhe permitiam nadar na água. Essas nadadeiras eram capazes de gerar uma quantidade significativa de propulsão. Uma das características mais originais do Kronossauro era um pescoço extremamente curto. Ao contrário de outros pliosauros que tinham pescoços mais longos que lhes permitiam agarrar as presas com mais eficácia, o Kronossauro tinha um pescoço que consistia apenas em algumas vértebras curtas. Espécimes fósseis desse monstro marinho foram encontrados principalmente na Austrália, particularmente nas regiões de Queensland e Território do Norte. Se há um dinossauro que você nunca, e eu quero dizer nunca, quer encontrar em um beco escuro, esqueça tudo que você sabe. Allosaurus era um dinossauro terrivelmente agressivo, com uma mordida pior do que o seu latido e força muscular suficiente para sustentar sua personalidade desagradável. Algumas fontes até sugerem que o Allosaurus era capaz de nadar em águas rasas ou caminhar, tornando-se uma dupla ameaça. Era um grande carnívoro bípede que viveu durante o Jurássico Superior, aproximadamente 155 a 145 milhões de anos atrás. Podia atingir comprimentos de até 10,7 metros e pesava cerca de 5.000 quilos. Também era caracterizado por uma mandíbula poderosa, garras grandes e dentes afiados. Embora o Allosauro fosse um dos maiores predadores de sua época, provavelmente também se alimentava das carcaças de outros grandes dinossauros. A forma oca das vértebras do Allosaurus é a única entre os terópodes e pode ter ajudado a reduzir o peso de sua coluna, proporcionando força adicional. Também há evidências de que o Allosaurus se envolveu em combate intraespécie, já que alguns indivíduos mostram sinais de ferimentos curados consistentes com ferimentos de batalha. O Allossauro provavelmente caçava grandes dinossauros herbívoros como o Stegossauro.
mas também podia caçar animais menores quando realmente estava com fome. Paleodictyoptera era um grupo de grandes insetos voadores extintos que eram abundantes há aproximadamente 300 milhões de anos. Esses insetos eram caracterizados por suas asas largas e planas, abrangendo vários centímetros e sustentadas por uma rede de veias. Os Paleodictyoptera mais conhecidos pertencem à família Megacecoptera, que incluía alguns dos maiores insetos já conhecidos. Esses insetos tinham asas que podiam atingir mais de 50 centímetros. Eles provavelmente eram alimentadores oportunistas, consumindo uma variedade de material vegetal, insetos e outros pequenos animais. Suas asas teriam permitido que planassem por longas distâncias e fizessem curvas rápidas, tornando-os caçadores ágeis. Paleodictyoptera também tem sido uma fonte significativa de informações sobre a evolução das asas em insetos. Suas asas diferem de várias maneiras das dos insetos modernos, incluindo sua forma, a maneira como são sustentadas e como estabilizam as asas durante o voo. Como os outros insetos, eles acabaram extintos cerca de 300 a 250 milhões de anos atrás. A causa exata de sua extinção é desconhecida, mas acredita-se que tenha sido causada por uma combinação de fatores. O lobo terrível é um canídeo extinto que viveu durante o Pleistoceno superior na América do Sul. Embora a maioria das pessoas associe esse lobo à Idade do Gelo, na verdade ele evoluiu no início do Pleistoceno, aproximadamente 1,9 milhão de anos atrás. O lobo terrível era mais largo e mais robusto do que qualquer espécie de lobo moderno e tinha uma mandíbula muito mais poderosa. Eles tinham cerca de 76 centímetros de altura no ombro e pesavam cerca de 90 quilos. Seu crânio podia atingir um comprimento de até 30 centímetros e era incrivelmente robusto. Lobos terríveis eram frequentemente encontrados em matilhas e provavelmente caçavam animais maiores como bisões e cavalos. Eles provavelmente usaram uma combinação de suas poderosas mandíbulas e dentes para derrubar suas presas. Fósseis encontrados do lobo sugerem que ele vagou pela América há mais de 1 milhão de anos. Coexistiu com muitos outros animais fascinantes, como o tigre dente de sabre e o mamute lanoso. Outro fato interessante é que o lobo terrível é conhecido por sua aparição na cultura popular, inclusive na série de televisão Game of Thrones. Este dinossauro chamado Deinocheirus viveu na Ásia durante o final do período Cretáceo, cerca de 70 milhões de anos atrás. Ele parecia muito bizarro porque sua aparência é semelhante a um ganso gigante. Será difícil olhar para um ganso moderno sem pensar neste antigo monstro. Mas também se parece muito com um camelo por causa de sua corcunda, mas também um pouco com um avestruz por causa de suas pernas. Centopeias podem vir em todas as formas e tamanhos, e algumas podem ser bem assustadoras. Mas se você acha que centopeias já são assustadoras, imagine viver em uma época em que a Arthropleura vagava pela Terra. Essa gigantesca centopeia viveu de 345 a 295 milhões de anos atrás, no que hoje é a América do Norte e a Escócia. Podia crescer até 3 metros de comprimento. Na verdade, a Arthropleura é o maior invertebrado que já existiu, em parte devido aos níveis mais altos de oxigênio na atmosfera naquela época. Apesar de seu tamanho enorme, os cientistas acreditam que a Arthropleura era um comedor de plantas que se movia rapidamente pelo chão da floresta. Outro fato interessante é que ele tinha uma forma única de se defender dos predadores. Evidências fósseis sugerem que ele tinha poros glandulares ao longo do seu corpo, que poderiam secretar uma substância tóxica para deter potenciais atacantes. A forma como os tatus modernos podem fazer. O Tylosaurus é um ancestral dos modernos lagartos monitores e cobras, e com um comprimento de 14 metros, era um monstro marinho terrível de se encontrar. Este enorme e voraz réptil marinho habitou os oceanos durante o final do período Cretáceo, cerca de 85 a 80 milhões de anos atrás. Tylosaurus era um dos maiores monstros marinhos que existiam, e tinha um corpo comprido com 4 barbatanas e uma cauda poderosa que o impulsionava pela água. O Tylosaurus era um caçador formidável e se alimentava de vários animais marinhos, incluindo peixes, amonites e até mesmo outros répteis marinhos. Uma característica única que o distinguia de outros mosassauros era seu enorme focinho em forma de clava. Este focinho foi usado como uma arma poderosa para capacitá-lo a atacar e dominar sua presa. Também teria frequentemente lutado com outros machos de sua espécie. Os cientistas têm debatido sobre a função exata da forma incomum da cabeça do Tylosaurus, caracterizada por um focinho curto, uma testa robusta e mandíbulas gigantescas com dentes afiados. Alguns pesquisadores acreditam que este formato de cabeça era especializado para morder as carapaças de répteis marinhos.
como tartarugas e amonites, enquanto outros acham que era usado para atacar presas com um ariete. Você já deve reconhecer o Velociraptor dos filmes Jurassic World, mas na vida real, esse dinossauro do tamanho de um peru era um pouco diferente. Como os lobos modernos, os Velociraptors provavelmente caçavam em grupos para dominar presas maiores. O Velociraptor tinha um focinho alongado e esguio com um grande número de dentes afiados. Ele usava seu focinho para dar mordidas profundas em sua presa, resultando em uma morte rápida. A característica mais distintiva do Velociraptor era uma grande garra no segundo dedo de cada pé que teria sido usada para cortar e esfaquear a presa. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, o Velociraptor estava coberto de penas que provavelmente serviam a várias funções, incluindo isolamento e possivelmente até mesmo auxiliando no voo. Essas formidáveis matilhas viveram durante o Cretáceo Superior, no que hoje é a China e a Mongólia, coexistindo com outros dinossauros famosos. No entanto, alguns cientistas acreditam que os Velociraptors podem ter sido mais relacionados aos pássaros do que a outros dinossauros. Campanile giganteum é um caracol marinho fóssil excepcionalmente grande que viveu nos oceanos durante o Eoceno. As conchas desses caracóis marinhos são frequentemente encontradas em camadas rochosas que também contêm fósseis de outros animais antigos, fornecendo pistas importantes sobre a ecologia dos oceanos há milhões de anos. Acredita-se que esses caracóis marinhos viveram na Terra de 56 a 34 milhões de anos atrás. Eles pertenciam à família Campanilidae, um grupo de moluscos marinhos conhecidos por suas distintas conchas alongadas. Este caracol marinho era notável por seu tamanho, com sua concha atingindo comprimentos de 120 centímetros, tornando-o uma das maiores espécies de moluscos que já existiram. No entanto, outros animais tiveram que ser cautelosos com essa criatura, pois sua concha tinha uma ponta afiada e pontiaguda e uma série de arestas finas semelhantes a costelas. Campanile giganteum é encontrado principalmente na bacia de Paris, na França, onde vivia em águas marinhas rasas. Como outros membros de sua família, provavelmente se alimentava de pequenos organismos, como plâncton e outros micro-organismos. Neocoerus é um gênero extinto de roedores intimamente relacionado com as capivaras modernas. Ele viveu durante o Pleistoceno, aproximadamente 2,5 milhões a 12 mil anos atrás. Restos fósseis de Neocoerus retratam um roedor relativamente grande, com algumas espécies atingindo comprimentos de até 2 metros e pesando mais de 450 quilos. Como as capivaras modernas, o Neocoerus provavelmente era um animal semi-aquático, vivendo perto de rios, lagos e outros corpos d'água. Acredita-se que tenha sido um animal relativamente social, vivendo em grupos ou manadas de até 20 indivíduos. Isso pode ter fornecido alguma proteção contra predadores e facilitado o compartilhamento de recursos. Uma característica notável do Neocoerus eram seus incisivos grandes e curvos, que eram usados para cavar e procurar comida. Também pode ter usado esses dentes para autodefesa contra predadores. Embora fosse um roedor bastante grande e imponente, ainda era vulnerável à predação. O exame de restos fósseis revelou evidências de carnívoros como gatos com dentes de sabre e grandes ursos caçando Neocoerus. O Dunkleosteus não era um peixe comum, era um verdadeiro terror dos mares pré-históricos. Sua cabeça blindada e mandíbulas poderosas deixam claro que este não era um animal para se mexer. Este enorme peixe predador viveu cerca de 360 a 380 milhões de anos atrás e era um caçador feroz de outros peixes, tubarões e até mesmo sua própria espécie. Suas mandíbulas eram capazes de produzir uma força de mordida de quase 5.000 quilos, tornando-o um dos mordedores mais poderosos da história. Além de sua força, o Dunkleosteus também era incrivelmente rápido e podia abrir a boca em apenas 1/50 de segundo, permitindo-lhe sugar sua presa na velocidade da luz. Este enorme peixe pesava até 4 toneladas e tinha dentes únicos que se estendiam de suas mandíbulas e podiam cortar carne e ossos. Felizmente, os nadadores modernos não precisam mais se preocupar em encontrar esse monstro nas profundezas. Conheça Nuralagus rex, o rei dos coelhos de Menorca, pesando impressionantes 12 quilos. Esse coelho gigante era cerca de 6 vezes maior que o atual coelho europeu, Oryctolagus cuniculus. Nuralagus rex viveu aproximadamente 3 a 5 milhões de anos atrás e é possivelmente um dos primeiros exemplos conhecidos do domínio da ilha na evolução dos mamíferos. De acordo com essa regra, os animais nas ilhas mudam frequentemente de tamanho, com os animais grandes tornando-se menores e os animais pequenos tornando-se maiores.
Esta mudança é frequentemente atribuída a fatores como a menor quantidade de comida ou a ausência de predadores no continente. Para o Nuralagus rex, a ausência de predadores permitiu que esse coelho atingisse enormes dimensões. Também perdeu a capacidade de saltar e adaptou-se a uma vida subterrânea, onde provavelmente desenterrou raízes e tubérculos para comer. Devido à falta de predadores, também sofreu diminuição da visão e da audição. Este coelho gigante viveu numa ilha no Mediterrâneo Ocidental durante o Plioceno. Os seus antepassados provavelmente chegaram à ilha há cerca de 5 milhões de anos, durante um período conhecido como a crise de salinidade messiniana. O Liopleurodon não era um dinossauro, mas viveu ao lado deles, o que talvez fale ainda mais de seu poder. Este monstro marinho foi um dos maiores répteis marinhos conhecidos que já existiram, com um comprimento máximo estimado de até 7 metros e um peso de 2.000 quilos. Tinha uma cabeça enorme com dentes afiados e 4 barbatanas com as quais caçava grandes presas com eficiência. Os primeiros restos de Liopleurodon foram descobertos na Inglaterra no século XIX, mas não foi até restos mais completos serem encontrados na França nos anos 80 e 90 que os paleontólogos começaram a apreciar o verdadeiro tamanho e as características desse monstro marinho. O Liopleurodon era um plesiosauro, ou seja, tinha pescoço longo e uma cabeça relativamente pequena em relação ao corpo. No entanto, sua cabeça ainda era enorme, com mandíbulas que podiam se abrir o suficiente para engolir presas do tamanho de carros pequenos. Este monstro marinho esteve presente por apenas 5 milhões de anos, mas teria causado grande rebuliço. A criatura caçava com uma técnica única, chamada de camuflagem hidrodinâmica. Ele usou seu corpo grande para criar uma onda, permitindo que ele se escondesse e fosse difícil de detectar por suas presas. Uma vez que o Liopleurodon estava perto o suficiente, ele acelerou rapidamente e agarrou sua presa com reflexos rápidos. Tarbossauro foi uma espécie de dinossauro tiranosaurídeo que viveu na Ásia durante o Cretáceo Superior há aproximadamente 70 milhões de anos. Como seu parente norte-americano, o T-Rex, o Tarbosaurus era um grande carnívoro que podia atingir comprimentos de cerca de 12 metros e pesar até 6 toneladas. Fósseis de Tarbosaurus foram encontrados na Mongólia, China e Rússia. Tarbosaurus era um predador de topo e tinha uma cabeça grande e pesada com mandíbulas grossas e esmagadoras de ossos e dentes serrilhados para cortar carne e osso. Também é considerado um dos últimos tiranossaurídeos sobreviventes, vivendo até o final do período Cretáceo. Como outros tiranossaurídeos, tinha pequenos membros anteriores com mãos de 2 dedos usados principalmente para agarrar e segurar a presa. Os parentes vivos mais próximos dos dinossauros, como o Tarbossauro, são as aves, e de fato, existem muitas semelhanças entre os dois grupos, como a estrutura da articulação do quadril e as penas encontradas em alguns fósseis de dinossauros. Estudos sobre as taxas de crescimento dos tarbossauros também mostraram que eles cresceram muito mais rápido do que outros animais de tamanho semelhante, como crocodilos ou outros grandes mamíferos. Radiodontes, como o Cambrohaster, são frequentemente chamados de monstros marinhos devido à sua aparência incomum e bizarra. Cambrohaster é um gênero extinto de Radiodontes urdiídeos que viveu durante o Cambriano Médio, aproximadamente 505 a 510 milhões de anos atrás. Este inseto único é um gênero monotípico, o que significa que é a única espécie conhecida dentro do gênero. O nome Cambrohaster é devido às garras características do animal, que consistiam em uma série de saliências paralelas. Essas garras afiadas foram usadas para capturar comida e podem ter sido adaptadas aos intrincados ecossistemas dos oceanos. Esta criatura marinha pertencia a um grupo diversificado de artrópodes que já estiveram entre os predadores mais dominantes e bem-sucedidos nos oceanos. Eles também eram conhecidos por suas características anatômicas bizarras e muitas vezes altamente especializadas, como suas complexas espinhas espinhosas e membros multissegmentados. Apesar de sua aparência intimidadora, algumas espécies se alimentavam apenas de pequenos animais e plâncton, enquanto outras se alimentavam de carcaças ou filtravam. Megalania, também conhecido como Varanus priscus, é uma espécie extinta de lagarto monitor gigante que viveu durante o Pleistoceno há aproximadamente 30 mil anos. O nome Megalania é derivado das palavras gregas megas, que significa gigante, e lania, que significa assassino. Foi um dos maiores lagartos que já existiu, com estimativa variando de 5 a 7 metros de comprimento e pesando cerca de 500 quilos. Além disso, era um predador carnívoro que atacava vários animais grandes, incluindo cangurus e outros répteis.
Os dentes de Megalania eram incrivelmente afiados e serrilhados, permitindo-lhe morder e rasgar com eficácia a carne dura. Eles também foram direcionados para dentro, o que ajudou a segurar a presa com suas garras. Apesar de ser semelhante aos lagartos monitores modernos, existem algumas diferenças significativas entre o Megalania e seus parentes vivos. Por exemplo, Megalania tinha pernas mais longas em proporção ao tamanho do corpo, provavelmente tornando um corredor mais eficiente e mais ágil em terrenos rochosos. Embora fosse um predador formidável, teria enfrentado a concorrência de outros grandes carnívoros em seu ecossistema. Por exemplo, o leão marsupial Thylacoleo carnifex e o canguru gigante de cara curta Procoptodon golia foram outras duas espécies que coexistiram com Megalania. Uma vez vagando pelas densas florestas da Ásia, havia uma criatura que ultrapassaria até mesmo os maiores gorilas e orangotangos de hoje. Este foi o Gigantopithecus, a maior espécie de primata que já viveu em nosso planeta. De 100 mil a 9 milhões de anos atrás, esta poderosa besta viveu nas exuberantes selvas do Vietnã, Índia, China e Indonésia, e se alimentava de sementes, frutas e folhas de bambu. Com um comprimento estimado de até 3 metros e um peso de 500 quilos, o Gigantopithecus era um gigante absoluto do reino animal. Alguns compararam seu estilo de vida a um dos gorilas modernos, enquanto outros acreditam que ele se parecia mais com um orangotango. Apesar de seu tamanho impressionante, essa criatura colossal era relativamente gentil por natureza, mas extremamente protetora quando ameaçada. No entanto, algumas pessoas especulam que o pé grande poderia ser uma população sobrevivente do Gigantopithecus. O que você acha? Diz aí nos comentários. Diplodocus foi um dos maiores dinossauros que já existiu, medindo cerca de 27 metros de comprimento e pesando mais de 15 mil quilos. O esqueleto do Diplodocus apresenta uma série de vértebras alongadas no pescoço conectadas por articulações esféricas, permitindo que o animal dobre o pescoço de várias maneiras. Embora tivesse uma cabeça relativamente pequena em comparação com o tamanho do corpo, tinha dentes afiados, que usava para consumir a vegetação. Além de seu pescoço longo, o Diplodocus tinha uma cauda em forma de chicote, que poderia ser usada para deter predadores ou produzir sons altos de estalo como forma de exibição ou comunicação. Esses dinossauros herbívoros viviam em rebanhos e provavelmente se alimentavam de samambaias e outras plantas pequenas que cresciam nos sistemas florestais do Jurássico Superior em que viviam. Há evidências que sugerem que o Diplodocus pode ter migrado em rebanhos, movendo-se sazonalmente para aproveitar diferentes fontes de alimento em diferentes partes de seu habitat. Parapusosia sepenradensis é uma espécie extinta de amonita que viveu no final do período Cretáceo, há aproximadamente 83 a 71 milhões de anos. Ele habitou os ambientes marinhos do que hoje é a Westfália, na Alemanha. É a maior espécie conhecida de amonita, com uma concha que pode atingir até 1,20 m de diâmetro e pesar mais de 100 kg. No entanto, não está claro se a amonita era um nadador rápido ou vivia principalmente no fundo do mar. O tamanho exato é uma questão de debate, pois muitos espécimes estão incompletos ou danificados, mas os cientistas concordam que não havia amonitas maiores do que esta. O nome amonita vem da forma espiral da casca do animal, que se pensava assemelhar-se aos chifres do antigo deus egípcio Amon. Essas espirais distintas de conchas de amonita foram usadas como símbolo da interconectividade de tudo. Cynosmilo hodgsoni é uma espécie extinta de Machairodontidae, uma subfamília de felinos dente de sabre que habitou as Américas do Norte e do Sul durante o final do Mioceno. O nome Cynosmilos refere-se ao seguinte: Cynos significa estranho, e Milos refere-se à família dos felinos dente de sabre. Ao contrário de outros felinos com dentes de sabre que tinham membros anteriores longos e delgados e articulações fracas, o Cynosmilos tinha membros anteriores mais curtos e musculosos e articulações robustas. Isso permitiu que ele caçasse presas maiores. Ele também tinha enormes caninos serrilhados, semelhantes a uma faca de carne. Esses dentes eram usados para morder pele e músculos duros, permitindo que o animal matasse presas muito maiores do que ele. A descoberta de Cynosmilos lançou uma nova luz sobre a evolução e o comportamento dos felinos dente de sabre, revelando que eles tinham uma maior diversidade de papéis ecológicos do que se pensava anteriormente. O Cynosmilos, junto com outros felinos dente de sabre, foi extinto há cerca de 1,5 milhão de anos. O Quetzalcoatlus é um pterossauro que dominou os céus com um enorme tamanho, tornando-se a maior criatura voadora que já viveu na Terra.
Esta criatura alada viveu cerca de 72 a 66 milhões de anos atrás na América do Norte, durante o final do período Cretáceo. Com uma altura de 11 metros, teria superado facilmente muitos edifícios modernos. Apesar de seu enorme tamanho, o Quetzalcoatlus podia decolar e voar com apenas um poderoso golpe de suas asas, graças ao seu corpo fortemente musculoso. Os cientistas estimam que essa incrível criatura poderia voar por dias, bem acima da superfície da Terra, com um peso de cerca de 200 a 250 quilos. Embora seja fácil imaginar o Quetzalcoatlus voando alto, acredita-se também que ele caminhava no chão como uma cegonha, usando seu bico para apanhar presas de lagos ou rios próximos. Com seu bico afiado, esse pterossauro provavelmente pegava peixes e pequenos animais, tornando-se um predador formidável. Como os dinossauros, o Quetzalcoatlus foi exterminado pelo enorme impacto do meteoro que ocorreu cerca de 66 milhões de anos atrás. O nome Mapulsaurus significa lagarto da terra, na língua do povo indígena Mapuche da Argentina, onde foram descobertos os primeiros fósseis desse dinossauro. Com um comprimento de mais de 12 metros e um peso de mais de 8.000 quilos, o Mapulsaurus foi um dos maiores predadores do final do período Cretáceo. Mapulsaurus caçava em grupos, usando seu tamanho e força para dominar até mesmo os maiores dinossauros que percorriam as planícies da antiga América do Sul. Apesar de seu enorme tamanho, o Mapulsaurus provavelmente poderia correr a velocidades de até 32 km por hora, tornando-o um predador rápido e mortal. Como muitos dinossauros carnívoros, tinha uma boca cheia de dentes afiados, que usava para dilacerar suas presas antes de consumi-las. Segundo os cientistas, o Mapulsaurus é um dos maiores dinossauros carnívoros já descobertos. Pode ter sido o predador mais dominante em seu ecossistema, mas havia outros grandes carnívoros na área, incluindo o Abelisaurides, Scorpiovenator e Viavenator. Junto com o Giganotosaurus, que discutiremos mais tarde, os restos do Mapulsaurus são potencialmente a evidência mais antiga conhecida de Titanossauros, um grupo dominante de grandes herbívoros do final do período Cretáceo. Phoberomes pattersoni foi um ancestral dos roedores modernos, mas uma espécie gigante, e os cientistas ainda não têm ideia do que exatamente causou sua extinção. Você ficará surpreso com seu tamanho, pois o animal pesava incríveis 680 quilos e tinha cerca de 1,20 m de altura. Este roedor foi extinto há 8 milhões de anos e vivia no rio Orinoco, na América do Sul. Jaekelopterus era um escorpião marinho gigante e não algo que você gostaria de encontrar ao mergulhar no mar. Cerca de 390 milhões de anos atrás, Jaekelopterus tinha fortes mecanismos de defesa, incluindo pontas, garras e armaduras para se proteger de predadores. Felizmente, essa espécie está extinta há muito tempo. Com base em uma garra encontrada de 46 centímetros, os cientistas estimam que o escorpião podia atingir um comprimento de cerca de 2,6 metros, tornando-o o maior trópode descoberto. Com olhos compostos que sugerem alta acuidade visual, Jaekelopterus era um predador ativo e poderoso de sua época. Algumas teorias até sugerem que ele pode ter gostado de carne humana. Apesar dessa possibilidade assustadora, o escorpião marinho se alimentava principalmente de peixes que agarrava com suas garras e dentes afiados. Acreditava-se que o escorpião marinho tenha evoluído de organismos marinhos menores e tenha conseguido atingir um tamanho tão grande devido à falta de competição com outros peixes e vertebrados. Arctodus, também conhecido como urso gigante de cara curta, é o maior mamífero carnívoro que conhecemos do Pleistoceno da América do Norte. Na verdade, pode até reivindicar o título de maior animal carnívoro desde o desaparecimento dos dinossauros no final do Cretáceo. Este urso era, sem dúvida, o corredor mais rápido de sua espécie e tinha uma constituição mais esbelta e longa do que os ursos modernos. Ao caminhar, ele tinha impressionantes 1,5 m de altura nos ombros, mas quando estava sobre as patas traseiras, podia atingir uma altura de 3,70 m. Ao contrário dos seus homólogos contemporâneos, Arctodus tinha dedos que apontavam para a frente, permitindo-lhes mover-se com rapidez e agilidade. Apesar do seu enorme peso de mais de 680 quilos, acredita-se que tenha atingido velocidades superiores a 64 km por hora. A estrutura do crânio e os dentes dilacerantes de Arctodus sugerem uma dieta altamente carnívora. Suas órbitas oculares amplamente espaçadas e voltadas para a frente proporcionavam excelente visão, enquanto seu focinho curto e largo sugeria um olfato apurado.
As mandíbulas do urso, notavelmente largas em proporção ao seu tamanho reduzido, juntamente com as enormes inserções musculares, conferiam-lhe uma mordida poderosa e a capacidade de esmagar ossos para obter medula nutritiva. O difundido Notossaurus foi um gênero extinto de répteis da Era Triássica, vivendo de cerca de 240 a 210 milhões de anos atrás. O nome Notossaurus se traduz em falso lagarto e foi dado a essa criatura porque suas características físicas foram inicialmente confundidas com as de um lagarto. Esses animais eram répteis marinhos que evoluíram de animais terrestres e estavam bem adaptados para caçar peixes debaixo d'água. Eles tinham corpos alongados que podiam atingir um comprimento de até 4 metros e cabeças aerodinâmicas que os ajudavam a se mover rapidamente pela água. Eles também tinham membros semelhantes a remos que lhes permitiam nadar facilmente na água e uma cauda longa e poderosa que os ajudava a manobrar e mudar de direção. Eles também foram capazes de regular a temperatura corporal, tornando-os de sangue quente. Essa é uma característica única que o notossauro compartilhava com os mamíferos modernos e algumas aves, e foi a razão pela qual eles tiveram sucesso nos mares. Eles tinham uma mordida poderosa e dentes adaptados para pegar e segurar peixes escorregadios. Esses dentes serrilhados os ajudaram a cortar facilmente a carne de suas presas. O Utahraptor percorria a Terra há cerca de 125 milhões de anos, muito antes da extinção em massa que eliminou todos os dinossauros no final do período Cretáceo. Com suas garras em forma de foice, medindo até 23 centímetros de comprimento, o Utahraptor é um dos maiores e mais temíveis dinossauros. Os primeiros fósseis de Utahraptor foram descobertos no início dos anos 1990 em Utah, e o dinossauro recebeu o nome do estado onde foi encontrado. Apesar de seu tamanho, o Utahraptor provavelmente era um dinossauro rápido e ágil, capaz de correr a velocidades de até 45 km por hora. Alguns cientistas acreditam que o Utahraptor caçava em grupos, empregando táticas semelhantes aos falcões ou lobos modernos para dominar presas muito maiores do que eles. Ele também podia girar suas garras em forma de foice para obter um melhor controle de sua presa, o que soa bastante assustador, não é? Os trilobitas estiveram entre os primeiros animais a desenvolver olhos, com algumas espécimes possuindo sistemas visuais muito complexos e avançados. Eles pertenciam aos primeiros artrópodes conhecidos e dominavam as águas rasas até as vastas profundezas do oceano. Os trilobitas viveram no início do Cambriano até o final do Permiano, aproximadamente 520 a 251 milhões de anos atrás. Eles eram incrivelmente diversos, com mais de 20 mil espécies diferentes conhecidas do registro fóssil. Seus corpos eram divididos em 3 partes principais: a cabeça, o tórax e a cauda, com pernas distintas presas ao tórax. Apesar de sua diversidade e sucesso ao longo de milhões de anos, eles morreram na mesma época que os dinossauros. Você acredita que havia tantos insetos assustadores e grandes na Terra naquela época? Diz aí nos comentários. Toxodon é um gênero extinto de mamíferos sul-americanos que viveu desde o final do Mioceno até o início do Holoceno, aproximadamente 11 a 2 milhões de anos atrás. O nome Toxodonte significa dente arqueado, devido ao formato único de seus molares, que tinha uma aparência arqueada. Era um animal grande, do tamanho de um hipopótamo moderno, com um corpo maciço, pernas curtas e focinho longo e flexível. Apesar de sua aparência de hipopótamo, o Toxodon não estava intimamente relacionado aos mamíferos modernos e pertencia a uma família separada conhecida como Toxodontidae. Evidências fósseis sugerem que o Toxodon era um herbívoro e se alimentava principalmente de grama e outros tipos de vegetação. Vários fósseis de Toxodon foram encontrados na América do Sul, fornecendo informações importantes sobre o comportamento e a evolução do animal. Se há uma coisa pela qual os hipopótamos são conhecidos, é sua agressividade antinatural. Os toxodontes viviam como os hipopótamos, então eram tão perigosos quanto os hipopótamos. Dimetrodon era uma espécie de répteis semelhantes a mamíferos e foram extintos há cerca de 60 milhões de anos. Os cientistas dizem que eles tinham a mesma linhagem que os humanos. Tinham uma enorme vela nas costas. Especialistas dizem que o animal usava sua vela para regular a temperatura do corpo. Fósseis desse animal foram encontrados no Canadá, Alemanha e Estados Unidos. Carbonemis era uma criatura pré-histórica conhecida por seu tamanho gigantesco e impressionantes habilidades de caça. Esta espécie extinta de tartaruga percorria a Terra há cerca de 60 a 58 milhões de anos, no que é hoje o nordeste da Colômbia. A descoberta dessa espécie de tartaruga em uma mina de carvão em Cerrejón em 2005
forneceu informações valiosas sobre as notáveis características do Carbonemys. O casco do animal tinha surpreendentes 1,7 metros de comprimento, tornando uma das maiores tartarugas que já existiram. É difícil imaginar animais de tamanho tão imenso andando na Terra há tanto tempo, mas Carbonemys era de fato um poderoso réptil carnívoro com mandíbulas enormes e fortes o suficiente para matar criaturas parecidas com crocodilos. O nome do gênero vem da palavra latina carbo, que significa carvão, em referência à mina onde foi encontrada a primeira espécie. Curiosamente, Carbonemys não foi o único réptil gigante que existiu na mesma época e lugar. Ele compartilhou seu ambiente com a colossal Titanoboa. A ideia desses dois enormes predadores vivendo no mesmo ambiente é bastante assustadora, você não acha? Majungossauro recebeu o nome da cidade de Mahajanga, em Madagascar, onde os primeiros fósseis desse dinossauro foram descobertos no início do século XX. É único entre os dinossauros terópodes porque tinha uma mandíbula inferior que podia se mover para os lados, permitindo mastigar a comida com mais eficiência. Além disso, o Majungasauro às vezes é chamado de dinossauro canibal por causa de suas características dentárias distintas, pois acredita-se que consumiu não apenas carne, mas também ossos de outros dinossauros. Embora o comportamento exato desse dinossauro não seja bem compreendido, acredita-se que tenha sido um caçador altamente adaptável, capaz de sobreviver em diferentes ambientes. Também pode ter sido um dinossauro social, pois há evidências de que vivia em grupos e se engajava em comportamentos como a caça cooperativa. Os cientistas encontraram evidências de marcas de mordidas em alguns fósseis de Majungasauro, sugerindo que ele pode ter sido atacado por outros predadores ou até mesmo envolvido em brigas com outros membros de sua própria espécie. A origem de grandes criaturas marinhas predadoras começou há aproximadamente 245 milhões de anos com um poderoso ictiosauro chamado Thalatoarchon saurófago. Thalatoarchon também era conhecido como o governante dos mares devorador de lagartos. O que tornou essa criatura tão especial não foi apenas a sua aparência impressionante, mas também as suas habilidades de caça. Enquanto a maioria dos ictiosauros tinha dentes simples e pontiagudos para capturar presas pequenas e escorregadias, o Thalatoarchon tinha um arranjo dentário único. Seus dentes tinham cerca de 10 centímetros de altura e possuíam uma coroa de 5 centímetros, com aparência em formato de folha e 2 arestas cortantes. Embora não fossem serrilhados, esses dentes se assemelhavam aos de outras criaturas marinhas aterrorizantes, como os mosasauros e os grandes pliossauros. Thalatoarchon apareceu apenas 5 milhões de anos após o evento de extinção em massa mais devastador de todos os tempos. Isso mostra que alguns oceanos poderiam recuperar rapidamente após um evento tão catastrófico. Essa criatura pré-histórica também é uma descoberta significativa no mundo fóssil porque é um dos primeiros predadores marinhos conhecidos que caçavam grandes animais marinhos, colocando-os no topo da cadeia alimentar. Jurassic Park teria errado 2 coisas sobre o próximo dinossauro. Apesar de ser descrito como um dinossauro pequeno e venenoso na franquia Jurassic Park, o verdadeiro Dilophosaurus era na verdade um predador muito maior e mais formidável. Ele também não gritou ou cuspiu veneno. Dilophosaurus recebe o nome de 2 cristas finas em seu crânio, que alguns cientistas acreditam que foram usadas para impressionar parceiros em potencial ou intimidar rivais. Este dinossauro é considerado um caçador habilidoso, com dentes afiados e mandíbulas poderosas que podem derrubar presas muito maiores do que ele. Embora seja frequentemente retratado na cultura popular com um babado no pescoço, como um lagarto com babados, não há evidências de que realmente tenha esse recurso. No entanto, evidências fósseis recentes sugerem que o Dilophosaurus era capaz de caçar outros dinossauros. Alguns cientistas acreditam que ele poderia atingir velocidades de até 48 km por hora, tornando-o um dos predadores mais rápidos de sua época. Dilophosaurus tinha dentes em forma de folha que eram serrilhados, permitindo-lhe infligir ferimentos profundos e incapacitantes em suas presas. O Aptenoperissus burmanicus é um gênero de vespas extinto que contém 8 espécies conhecidas e é o único gênero da família Aptenopericidae. As vespas desse gênero se destacam por sua aparência única, que é comparada a uma combinação de formiga, gafanhoto e vespa. Graças a uma espécime notavelmente bem preservado, os cientistas puderam estudar a vespa em detalhes. O notável fóssil mostrou uma cabeça bem preservada, mas devido ao processo de preservação, o abdômen foi achatado. Acredita-se que a vespa tem um corpo esguio com uma estrutura distinta em forma de pescoço.
A cabeça era alongada e tinha grandes olhos compostos, antenas e mandíbulas fortes. As asas são claras com veias visíveis e pequenos pelos, e as pernas eram longas e esguias, lembrando as de um gafanhoto. O espécime encontrado era uma fêmea com cerca de 2,7 centímetros de comprimento. É uma vespa sem asas, mas acredita-se que esta espécie tinha perdido as asas devido à densa vegetação do ambiente circundante. Os tubarões sempre foram criaturas intimidadoras, mas eles empalidecem em comparação com Helicoprion, que nadava nos oceanos da Terra há 280 milhões de anos. Essa espécie conseguiu sobreviver à extinção em massa do Permiano-Triássico, um evento catastrófico que destruiu 95% de toda a vida marinha. Infelizmente, o Helicoprion acabou extinto. O que tornava essa criatura semelhante a um tubarão tão assustadora era uma mandíbula inferior e se assemelhava a uma serra circular. Os especialistas acreditam que o Helicoprion podia crescer até 12 metros de comprimento, quase o dobro do tamanho de um tubarão branco moderno. Encontrar essa criatura enquanto mergulhava no oceano teria sido um pesadelo. Helicoprion também era astuto e frequentemente se escondia em cardumes de peixes antes de emboscar sua presa com suas mandíbulas assustadoras. Brontornis é um gênero extinto de pássaros gigantes que viveu durante o início do Mioceno Médio, aproximadamente 16 a 12 milhões de anos atrás. Brontornis é uma das maiores aves que já existiu, medindo 3 metros de altura e pesando 500 quilos. Apesar de seu tamanho imenso, esse pássaro gigante não conseguia voar. Os cientistas acreditam, no entanto, que era um predador, provavelmente caçando outros animais grandes. Alguns dos espécimes fósseis de Brontornis foram encontrados na Argentina, fornecendo informações importantes sobre sua anatomia e comportamento. A análise dos fósseis sugere que a ave tinha cérebros relativamente pequenos e um sistema nervoso relativamente simples. Acredita-se que a extinção do Brontornis e de outras grandes aves que não voam na América do Sul esteja ligada à chegada dos humanos na região, que caçavam esses animais e perturbavam os ecossistemas dos quais dependiam. Gorgonops foi o primeiro dente de sabre a viver em nosso planeta. Esses felinos grandes e perigosos também são chamados de senhores do Permiano Superior, época em que todos os continentes estavam em processo de formação da Pangeia, o supercontinente. Os primeiros sabres realmente não se pareciam com os gatos. Eles eram um cruzamento entre Tiranossauro Rex e um gato dente de sabre. A cabeça deles estava coberta de pelos e o resto do corpo parecia mais um réptil. O Megatherium era uma preguiça colossal que outrora percorria as terras da América do Sul e era tão grande quanto um elefante, medindo até 6 metros de comprimento e pesando cerca de 4 toneladas. Apesar de seu tamanho, essa preguiça gigante se alimentava principalmente de plantas e usava suas poderosas garras para arrancar galhos das árvores. Mas o que é ainda mais intrigante é que os cientistas estão atualmente debatendo se o Megatherium poderia se mover sobre 2 pernas e até mesmo ser carnívoro, adicionando uma nova camada de mistério. Embora tenha sido extinto entre 5 milhões e 10 mil anos atrás, o tamanho imenso e o possível movimento bípede fazem o Megatherium uma das criaturas pré-históricas mais fascinantes que já existiram. Doriaspis, um antigo peixe sem mandíbula, nadou nos oceanos durante o início do Devoniano e tinha um formato corporal marcante e peculiar. Seu corpo era coberto por uma armadura em forma de jarro, com grandes placas branquiais salientes e curvadas ao lado do corpo do quadradão. Além disso, Doriaspis tinha uma cauda longa e flexível e um focinho alongado e fino projetando-se para a frente. 2 projeções finas em forma de pregos também emergiram das laterais da cabeça-corpo, quase em ângulo reto com o focinho frontal. Embora a função exata desses 3 espigões permaneça incerta, especula-se que os espigões traseiros apontando para os lados podem ter atuado como hidroaviões, ajudando a manter uma posição de natação plana. A ponta frontal, por outro lado, pode ter sido usada para agitar sedimentos moles, expondo pequenos invertebrados e matéria orgânica. Essas fontes de alimento poderiam então ser atraídas para a boca sem mandíbula do peixe. O formato corporal peculiar de Doriaspis gerou discussões sobre seu estilo de vida. 2 hipóteses principais surgiram. A primeira sugere que viveu principalmente nas camadas superiores da coluna de água como nadador pelágico de superfície. A segunda hipótese propõe que se tratasse de um escavador bentônico, residindo nos sedimentos do fundo do oceano e se alimentando.
Thule monstrum, também conhecido como monstro de Thule, é um gênero extinto de invertebrados que viveu há aproximadamente 300 milhões de anos. Era um animal de aparência estranha, com um corpo de cerca de 30 centímetros de comprimento e uma longa estrutura semelhante a um tronco que terminava em um par de garras ou ganchos. Seu corpo era segmentado e tinha duas nadadeiras nas costas que usava para nadar. Ainda não está totalmente claro que tipo de animal era exatamente, pois sua anatomia é única e não se parece muito com nenhum animal moderno. No entanto, os cientistas o classificaram como um membro da bilateria, um grupo de animais que inclui desde vermes até humanos. Apesar de sua aparência incomum, Thule monstro provavelmente foi uma parte importante do ecossistema marinho durante o seu tempo. Seus fósseis foram encontrados principalmente na América do Norte, particularmente em Illinois. Os fósseis estavam em sedimentos sugerindo que ele viveu em águas marinhas rasas. Acredita-se também que tenha sido um animal carnívoro, e alguns cientistas dizem que pode ter sido possivelmente tóxico. Para um dos primeiros gêneros conhecidos de dinossauros, estimados em aproximadamente 228 a 201 milhões de anos atrás. Os primeiros fósseis de Coelophysis foram descobertos em 1881 pelo geólogo Edward Drinker Cope, tornando-o também um dos primeiros dinossauros conhecidos a serem descritos. Coelophysis é um gênero de dinossauros terópodes do grupo dos celofídeos, que viveu durante o período Triássico Superior no sudoeste dos Estados Unidos. Era um carnívoro bípede pequeno de corpo esguio que podia atingir até 3 metros de comprimento. É conhecido por suas pernas traseiras alongadas e delgadas e braços curtos com 3 dedos. Apesar de seu pequeno tamanho, acreditava-se que Coelophysis era um corredor rápido e ágil. Como um dinossauro altamente social, provavelmente viveu em grandes grupos e pode ter exibido comportamento social como cuidado parental. Curiosamente, pode ter caçado em grupos para dominar presas maiores. Coelophysis também é notável porque é um dos vertebrados fósseis mais abundantes já descobertos, com milhares de espécimes encontradas em um único depósito no Novo México. O Mongolarachne foram algumas das maiores aranhas que já existiram, com uma extensão de perna de até 15 centímetros. Em comparação, a aranha média hoje tem uma envergadura de apenas alguns centímetros. Esta aranha colossal rastejou na Terra durante o período Jurássico, cerca de 165 milhões de anos atrás. O período Jurássico foi uma época de inovação evolutiva significativa, durante a qual muitas novas espécies de plantas e animais evoluíram. O Mongolarachne foi apenas um exemplo incrível da diversidade de vida que existia nessa época. Acontece que essas aranhas eram predadoras, provavelmente se alimentando de pequenos animais vertebrados e outros insetos. Seu grande tamanho e força os tornavam caçadores ferozes, capazes de derrubar presas muito maiores do que eles. Os cientistas acreditam que o Mongolarachne vivia em tocas que possivelmente chegavam a quase 1 metro de profundidade. Essas tocas podem ter servido como proteção e refúgio de outros predadores e condições ambientais adversas. Se você já tem medo de aranhas, provavelmente ficará muito feliz por essa espécie de aranha estar extinta, certo? Enquanto hoje temos rinocerontes na Terra que já podem crescer bastante, você pode imaginar que já existiram super rinocerontes? Balochitherium é um gênero extinto de mamíferos semelhantes a rinocerontes sem chifres que viveram durante a época do Oligoceno, entre 34 e 23 milhões de anos atrás. É um dos maiores mamíferos terrestres que já existiu, com espécimes adultos atingindo até 5,5 metros de comprimento. Apesar de seu enorme tamanho, era um herbívoro. Portanto, acredita-se que tenha sido um navegador, usando um longo pescoço e lábios ávidos para arrancar folhas e galhos de árvores altas. Seu imenso tamanho permitia que alcançasse a vegetação bem acima do solo, onde os herbívoros menores não conseguiam. A aparência exata do Balochitherium é incerta, já que um esqueleto completo nunca foi encontrado, mas presume-se que tem um pescoço longo e fino e um crânio relativamente pequeno. Acredita-se que tenha sido um animal solitário, exibindo pouco ou nenhum comportamento social. Homotherium é um gato dente de sabre que viveu durante a Idade do Gelo e foi extinto há cerca de 1,5 milhão de anos. Curiosamente, esses enormes felinos podem ser encontrados em todos os lugares, da Austrália à Antártida. De acordo com muitas pessoas, um gato dente de sabre deveria ter presas longas, mas nem todos tinham essas longas lâminas na boca. A principal diferença entre o Homotherium e o tigre dente de sabre comum eram seus dentes. Os Phorusrhacidae, também conhecidos como pássaros do terror, eram uma família de aves extintas que não voavam e habitavam a América do Sul e a Antártida há cerca de 70 milhões de anos.
Essas aves variavam de tamanho de 6 centímetros a 3 metros e eram conhecidas por sua aparência assustadora. Ao contrário de outras aves, as aves do terror não tinham asas, mas tinham pernas fortes que permitiam às espécies maiores atingir velocidades de até 50 km por hora. Eles eram carnívoros e usavam suas pernas poderosas, que os cientistas acreditam terem sido adaptadas para chutar presas, para capturar animais menores e predadores maiores. Embora a causa exata de sua extinção permaneça desconhecida, especula-se que eles desapareceram há cerca de 2 milhões de anos, logo após a chegada dos humanos. Um fato interessante que muitas pessoas não sabem sobre os pássaros do terror é que o formato de seu crânio pode ser usado para prever que tipo de comida eles comeram. Os cientistas descobriram que os pássaros do terror com bicos longos e finos provavelmente comiam insetos e pequenos animais, enquanto aqueles com bicos curtos e poderosos provavelmente caçavam presas maiores, como outros pássaros e mamíferos. Essa percepção contribuiu para uma melhor compreensão de como as aves do terror se alimentavam e prosperavam em seu ambiente pré-histórico. Entelodon é um grupo de mamíferos intimamente relacionados aos porcos, conhecidos como o porco assassino, devido ao seu caráter aterrorizante. Essas criaturas viviam lado a lado com os oreodontes, um grupo peculiar de mamíferos parecidos com ovelhas, mas na verdade mais próximos dos camelos. Descobertas fósseis indicam que os entelodontes surgiram durante o Eoceno Médio, cerca de 49 a 37 milhões de anos atrás, na Mongólia. Eles se espalharam pela Ásia, Europa e América do Norte antes de serem extintos durante o início do Mioceno, aproximadamente 19 a 16 milhões de anos atrás. Enquanto os menores entelodontes pesavam apenas cerca de 150 quilos, aproximadamente do tamanho de um grande cervo macho de cauda branca, as espécies maiores, como dinorrios, podiam pesar até quase 900 quilos, comparável a um cavalo Clydesdale. Seus grandes crânios eram notáveis, representando cerca de 35 a 45% de comprimento total do corpo. Esses crânios também tinham saliências ósseas semelhantes a dentes, indicando adaptações para consumir alimentos duros ou rígidos, incluindo esmagamento de ossos. Como os porcos modernos, os entelodontes eram provavelmente onívoros, alimentando-se de uma mistura de material vegetal e animal. Apesar do tamanho impressionante, seus membros foram adaptados para correr em terra. Dacosaurus é um gênero extinto de crocodilomorfos que viveu durante o final do Jurássico e início do Cretáceo, cerca de 154 a 100 milhões de anos atrás. O nome Dacosaurus vem das palavras gregas dakos, que significa lágrima, e sauros, que significa lagarto, referindo-se aos seus dentes serrilhados. Dacosaurus tinha dentes serrilhados que eram comprimidos lateralmente, permitindo-lhes rasgar facilmente a carne de sua presa. Este réptil marinho era considerado um predador de topo e alimentava-se de uma variedade de presas, incluindo peixes, lulas e outros répteis. E aí vem a parte alarmante. Ele tinha cinesia craniana, o que significa que sua mandíbula superior podia se mover independentemente durante a alimentação e a caça. Essa habilidade permitiria que ele abrisse mais as mandíbulas e mordesse com mais força. Os fósseis do Dacosaurus foram encontrados na Europa, América do Sul e até mesmo em partes da Ásia. Às vezes, eles também são encontrados junto com os restos de outros répteis marinhos pré-históricos, sugerindo que eles podem ter vivido em grupos ou caçado cooperativamente. Se você acha que este dinossauro parece mais ameaçador, é porque era. Em primeiro lugar, seu nome é derivado do gênero de tubarão Carcharodon. Em segundo lugar, é conhecido por seu enorme crânio, medindo entre 1,42 m e 1,63 m de comprimento. Então imagine como era o resto do corpo. Carcharodontosaurus é um gênero de grandes dinossauros carnívoros que viveram durante o estágio cenomaniano do período Cretáceo Superior no norte da África. Foi um dos dinossauros carnívoros mais longos e pesados, pesando cerca de 6 a 15 toneladas e atingindo um comprimento de até 13 metros. Acredita-se que tenha sido um caçador formidável, que possivelmente caçava em grupos, e há evidências que sugerem que ele até caçava dinossauros saurópodes gigantes. Manipulator modificaputis é uma espécie extinta de barata que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos. Uma das características mais notáveis dessa espécie são suas patas dianteiras alongadas, que provavelmente eram usadas para agarrar e manipular objetos, daí o nome manipulador. Essa adaptação única é diferente do que vemos nas espécies vivas de baratas e sugere um estilo de vida altamente especializado.
Com base na morfologia, os cientistas acreditam que essa barata possivelmente viveu em um ambiente desafiador, com muitos obstáculos e vegetação. Outra característica única dessa espécie de barata é uma modificação em sua pata traseira, que provavelmente foi usada como uma antena sensorial, fornecendo à barata informações adicionais sobre seus arredores. Esta modificação não é vista em nenhuma outra espécie de barata conhecida. Portanto, a descoberta dessa barata fornece informações valiosas sobre a história evolutiva e as adaptações que permitiram que esses insetos sobrevivessem em diversos ambientes por milhões de anos. Como as baratas são organismos tão bem-sucedidos e resistentes, também podem nos contar mais sobre a história natural do planeta. Stupendemis é um gênero extinto de tartarugas de água doce que viveu na América do Sul durante a época neógena, entre 23 e 5 milhões de anos atrás. É a maior tartaruga de água doce conhecida, com um casco maciço que pode atingir 2,4 metros de comprimento e pesar até 1.200 quilos. Além de seu tamanho, o Stupendemis tinha outras características únicas, incluindo uma proeminente estrutura semelhante a um chifre na frente de sua concha e um crânio estreito com mandíbulas grandes e poderosas. Fósseis encontrados de Stupendemis indicam que era um predador carnívoro com uma dieta provavelmente composta de peixes, caracóis e outras tartarugas. Apesar de seu enorme tamanho, era surpreendentemente ágil, tanto na terra quanto na água. Essa criatura provavelmente habitava grandes rios e pântanos, onde tinha acesso a abundantes fontes de alimento. A descoberta de sua existência desafiou suposições anteriores sobre a evolução das tartarugas, sugerindo que as espécies muito maiores estavam presentes em épocas anteriores do que anteriormente reconhecido. Você consegue imaginar isso? Ainda que o nome macaco-dáctilo faça pensar que era meio macaco, meio pterodáctilo, não é bem assim. O animal pré-histórico tinha asas e viveu há 160 milhões de anos. Curiosamente, tinha um vínculo com primatas e estava coberto de pelos. Eles até tinham um grande polegar em cada mão, o que é um sinal de um mamífero. O Mosasaurus foi um dos maiores e últimos répteis carnívoros extintos. A criatura viveu exclusivamente na água há cerca de 66 milhões de anos. O nome Mosasaurus é derivado do rio Maas, na Holanda, onde os primeiros fósseis foram descobertos. O Mosasaurus era um caçador formidável e caçava peixes, grandes tartarugas marinhas, mosassauros menores e até pássaros. Ele tinha uma mandíbula impressionante que podia abrir o suficiente para consumir quase tudo o que quisesse. O que muita gente não sabe é que o Mosasauro também desempenhou um papel importante na história da paleontologia. Em 1794, fósseis de Mosasaurus foram descobertos na montanha de São Pedro, em Maastricht. Esses fósseis foram os primeiros restos de um animal que não pertencia à fauna contemporânea. A descoberta do Mosasaurus foi, portanto, um passo crucial na compreensão da evolução na vida da Terra. Além disso, o Mosasaurus teria sido a inspiração para os míticos monstros marinhos que aparecem em muitas histórias. No século XVIII, ainda não se sabia que eram animais extintos, portanto, acreditava-se que monstros haviam vivido nos mares no passado, e o Mosasaurus era visto como prova disso. Rhizodos é um dos maiores e mais antigos peixes já descobertos e ganhou o impressionante título de um verdadeiro gigante. Com um comprimento estimado de até 6 metros e um peso de mais de 1 tonelada, foi um dos maiores predadores de sua época e possuía várias características que o tornavam um formidável caçador. Tinha uma boca cheia de dentes afiados e um corpo aerodinâmico que o tornava muito hábil em capturar e devorar suas presas. Sua dieta provavelmente consistia em vários animais aquáticos, incluindo peixes, anfíbios e possivelmente pequenos répteis. O aspecto perigoso do Rhizodos reside na sua capacidade de dominar o ecossistema aquático. Rhizodos governou todas as águas e também é considerado o monstro do rio mais monstruoso de todos os tempos. Infelizmente, não se sabe muita informação sobre o peixe. No entanto, sabemos que viveu de 377 a 310 milhões de anos atrás, durante as eras Devoniana e Carbonífera. Acredita-se que eles foram extintos como resultado da competição com os primeiros peixes e tubarões com nadadeiras raiadas, que estavam melhor adaptados às mudanças nos ambientes marinhos da época. O estegossauro também é conhecido como o dinossauro mais burro porque tinha um cérebro do tamanho de uma noz. Embora seu cérebro não fosse grande, seu corpo era, e ele tinha força muscular suficiente para compensar isso. O Stegosaurus era um dinossauro herbívoro que viveu durante o período Jurássico Superior.
aproximadamente 155 a 150 milhões de anos atrás. Caracteriza-se pelas placas verticais distintivas ao longo das costas e pontas na cauda. Essas placas podiam ajudar a regular a temperatura corporal do animal. Apesar de seu grande tamanho, com uma média de até 9 metros de comprimento e pesando até 5 toneladas, acredita-se que o estegossauro tenha sido um dinossauro relativamente lento. Ao encontrar predadores, usava sua cauda pontiaguda para se defender. O Stegosaurus também é notável como um dos primeiros dinossauros descobertos e nomeados pelos cientistas, com fósseis encontrados no final do século XIX no oeste dos Estados Unidos. Por exemplo, a função e disposição de suas placas continuam a ser objeto de debate, com várias hipóteses a tentar explicar sua finalidade. Além disso, muito ainda é desconhecido sobre o comportamento, reprodução e vida social do estegossauro. O Deinochroton draculi, também conhecido como Drácula, é um carrapato gigante extinto que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 99 milhões de anos. Foi identificado pela primeira vez em 2017, quando um fóssil foi encontrado em um pedaço de âmbar, permitindo que o carrapato fosse preservado com detalhes excepcionais. A espécie recebeu o nome de Drácula devido às suas peças bucais longas e pontiagudas, que lembram as presas do famoso vampiro. Como os carrapatos modernos, o Deinochroton draculi se alimentava do sangue de outros animais. Embora não esteja exatamente claro quais animais essa espécie específica predava, acredita-se que possivelmente tenha como alvo os dinossauros, já que penas de um dinossauro foram encontradas no mesmo espécime de âmbar que o carrapato. O que torna esse carrapato tão interessante, no entanto, são suas partes bucais incomuns. Ao contrário dos carrapatos modernos, que têm peças bucais semelhantes a facas para cortar a pele, o Deinochroton draculi tinha longas estruturas semelhantes a farpas, com as quais perfurava a pele de suas presas. Isso sugere que o carrapato pode ter um método diferente de se prender a seus hospedeiros do que os carrapatos modernos. Thalassocynus foi um gênero de preguiça terrestre semiaquática que viveu ao longo da costa da América do Sul durante as épocas do Mioceno e Plioceno, entre 15 milhões e 2 milhões de anos atrás. É geralmente descrito como uma criatura grande com algumas espécies atingindo comprimentos de mais de 4 metros. Estima-se que a maior espécie conhecida, Thalassocynus natans, pesasse até 700 quilos, tornando-se uma das maiores preguiças que já existiu. Foi adaptado a um estilo de vida principalmente aquático, com músculos especializados para a natação. Esta criatura também tinha longas garras para cavar na areia e provavelmente era capaz de prender a respiração por longos períodos enquanto mergulhava em busca de comida. Evidências fósseis sugerem que era um herbívoro, alimentando-se de ervas marinhas e outras vegetações aquáticas encontradas ao longo de costas dos atuais Chile e Peru. Também há evidências que sugerem que Thalassocynus pode ter coexistido com populações humanas primitivas na América do Sul, que podem tê-los caçado para se alimentar. Embora a causa exata de sua extinção seja incerta, acredita-se que as mudanças climáticas, as flutuações no nível do mar e as mudanças nas correntes oceânicas contribuíram para o seu desaparecimento final. Edestus era um tubarão temível que existiu há mais de 450 milhões de anos. Se você der uma primeira olhada neste tubarão antigo, pode não ver a diferença, mas eles têm diferenças em relação aos tubarões que vivem em nosso mundo moderno. Edestus tinha dentes em forma de tesoura e suas mandíbulas eram feitas de cartilagem. Então, basicamente, sua boca estava cheia de dentes e qualquer presa que encontrasse, ele despedaçava de maneira implacável. O Tyrannosaurus Rex, também conhecido como o Rei dos Dinossauros, continua a fascinar pessoas de todo o mundo até hoje. Mas o que torna essa criatura pré-histórica tão especial? Em primeiro lugar, o T-Rex é um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiu, com fósseis encontrados no que hoje é o oeste da América do Norte. Mas há mais, o T-Rex tinha patas traseiras fortes e altas que permitiam que ele se movesse com uma rapidez notável. Seus membros anteriores eram bastante poderosos, apesar de seu pequeno tamanho, e podiam ajudar a segurar a presa enquanto ele dava sua mordida mortal. Além disso, o T-Rex tinha audição e visão excelentes, e sua força de mordida era inigualável. Na verdade, os cientistas estimam que o T-Rex tinha a força de mordida mais forte de qualquer animal terrestre que já existiu. O T-Rex não foi apenas um dos mais mortais, mas também um dos últimos dinossauros a vagar pela Terra, antes de todos serem extintos. Com dezenas de descobertas recentes de esqueletos de T-Rex, os cientistas aprenderam ainda mais sobre essa criatura fascinante e são capazes de reconstruir sua aparência e comportamento.
Algo interessante que poucas pessoas sabem sobre o T-Rex é que alguns cientistas acham que ele tinha uma pelagem emplumada. Esta pelagem emplumada pode ter fornecido proteção contra parasitas e doenças. Embora não haja evidência direta de penas em fósseis de T-Rex, penas foram encontradas em outros dinossauros terópodes intimamente relacionados ao T-Rex. No entanto, muito mais pesquisas são necessárias para encontrar uma resposta definitiva. Se o T-Rex realmente tivesse penas, isso mudaria drasticamente nossa visão desse animal pré-histórico e seu lugar na evolução das aves. Além disso, os cientistas descobriram que o T-Rex compartilhava algumas características físicas com os pássaros, como ossos ocos e a agilidade comparável à de um pássaro moderno. Com um comprimento de aproximadamente 8 metros, o Gigantoraptor é o maior dinossauro oviraptorídeo conhecido e era muitas vezes maior que outros membros do grupo. Gigantoraptor, também conhecido como ladrão gigante, é um dinossauro extinto que viveu durante o período Cretáceo Superior na China, cerca de 71 a 65 milhões de anos atrás. Apesar de seu grande tamanho, o Gigantoraptor provavelmente tinha um corpo esplumado e era um corredor rápido, com pernas longas e uma constituição esbelta. Ele estava entre os dinossauros mais perigosos de sua época, mas provavelmente era um onívoro, consumindo material vegetal e animal. Algumas evidências disso vêm do formato do bico e dos ossos da mandíbula, indicando que ele podia comer material vegetal duro como frutas e sementes, mas também animais menores, como lagartos e mamíferos. Alguns cientistas acreditam que o Gigantoraptor pode ter vivido em grupos e até mesmo cuidado de seus filhotes, semelhante aos pássaros modernos. Inicialmente, quando o Megaracne foi encontrado, pensou-se que fosse uma aranha gigante, mas estudos posteriores revelaram que era um escorpião marinho, conhecido como Euripteridae. Euripterides são um grupo extinto de artrópodes aquáticos que viveram durante a Era Paleozoica, que se estendeu de 541 a 251 milhões de anos atrás. A espécie Megaracne foi descrita pela primeira vez na década de 1980, com base em uma impressão fossilizada, encontrada na Argentina. Desde então, mais pesquisas foram realizadas para entender melhor essa criatura fascinante. Acredita-se que viveu em mares rasos e usou duas poderosas garras para capturar e matar presas. Uma das características mais notáveis da Megaracne, no entanto, era seu tamanho. Inicialmente pensava-se que suas pernas mediam cerca de 4 metros. No entanto, essa estimativa foi posteriormente contestada pelos cientistas, com alguns sugerindo que era menor. Apesar de seu tamanho menor, o Megaracne ainda era uma espécie importante a ser estudada, pois fornece informações sobre a história evolutiva dos artrópodes, ou seja, o Megaracne e outros Euripterides pertenciam aos primeiros artrópodes que evoluíram. Macrauchenia foi um mamífero herbívoro que viveu na América do Sul durante o final do Mioceno, há aproximadamente 7 milhões de anos. Caracterizava-se por seu pescoço longo e corpo esguio, o que permitia um pastoreio eficiente de vegetação alta. Apesar de ser um ungulado, os 3 dedos da Macrauchenia sugerem que ele pode ter sido mais relacionado aos camelos e lhamas modernos do que aos cavalos e veados. Os primeiros fósseis de Macrauchenia foram descobertos no início do século XX, mas sua anatomia incomum levou a muito debate sobre suas relações evolutivas, até que a evidência genética foi descoberta no início do século XXI. Acredita-se que o Macrauchenia viveu em habitats abertos semelhantes a savanas, onde provavelmente foi vítima de grandes predadores como felinos dente de sabre e pássaros terrestres. Este animal foi extinto há aproximadamente 11 mil anos, por volta da última era do gelo, possivelmente devido à caça excessiva dos primeiros humanos ou a mudanças em seu habitat. O Spinosaurus foi um impressionante dinossauro que viveu durante o final do período Cretáceo, aproximadamente 112 a 93,5 milhões de anos atrás. O dinossauro tinha um crânio longo e estreito que se assemelhava ao dos crocodilos modernos e tinha uma vela distinta nas costas que provavelmente ajudava a regular a temperatura corporal. O Spinosaurus era capaz de caçar tanto na terra quanto na água, e os cientistas descobriram recentemente que ele também era um bom nadador e capaz de prender a respiração por longos períodos de tempo. Embora se acredite que o Spinosaurus comia principalmente peixes, há um debate em andamento sobre se ele também caçava animais menores em terra. Curiosamente, muitos dos fósseis originais do Spinosaurus foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, deixando os cientistas com material muito limitado para estudar. Foi apenas nos últimos anos que novos espécimes foram encontrados, permitindo aos cientistas obter uma visão melhor dessa incrível criatura.
Um fato interessante é que alguns cientistas sugerem que foi o maior dinossauro carnívoro que já existiu, medindo aproximadamente 15 a 18 metros de comprimento e pesando até 20 toneladas. Isso significa que o espinossauro provavelmente era maior que o famoso T-Rex. Mesossauro, que significa lagarto médio em grego, foi um réptil impressionante que surgiu durante o início do Permiano, aproximadamente 300 milhões de anos atrás. Ao contrário dos seus antepassados totalmente terrestres, esse animal decidiu habitar parcialmente a água, à semelhança dos anfíbios pré-históricos que o antecederam. Este réptil único fez dos pântanos da África e da América do Sul seu lar. O que realmente diferenciou o mesossauro no início do Permiano foi a estrutura do seu crânio. Ao contrário da maioria dos répteis da época, faltavam aberturas nas laterais do crânio, como era típico de outros répteis. Isso o classificou como um réptil anapsídeo. Apesar dessas características únicas, o mesossauro se assemelhava muito a um pequeno crocodilo pré-histórico. Seus dentes delgados provavelmente foram adaptados para filtrar o plâncton. A ideia de que esta criatura antiga caçava tanto em terra como na água torna ainda mais intrigante e um pouco assustadora. Palaeophis é um gênero extinto de cobras marinhas que viveu durante o Eoceno. Estas foram as maiores cobras de seu tempo. Palaeophis era um predador formidável que se alimentava de uma variedade de presas oceânicas, incluindo peixes, tartarugas e, surpreendentemente, até baleias. Apesar de seu tamanho, Palaeophis era uma criatura marinha incrível, capaz de nadar a velocidades incríveis. Seus corpos alongados e esguios e caudas achatadas permitiam que deslizassem sem esforço pela água, tornando-os excepcionalmente habilidosos na caça de suas presas. Acredita-se que as maiores espécies de Palaeophis tenham mais de 12 metros de comprimento, tamanho semelhante ao da anaconda moderna. Essas enormes cobras tinham mandíbulas impressionantes, cheias de dentes afiados que lhes permitiam agarrar e devorar facilmente suas presas. Uma articulação especializada na base do crânio também permitia que eles abrissem suas mandíbulas excepcionalmente. Apesar de suas impressionantes habilidades de caça, os Palaeophis desapareceram do registro fóssil durante o Oligoceno, cerca de 23 milhões de anos atrás. A razão exata de sua extinção permanece desconhecida. O que você acha que levou à sua queda? Diz aí nos comentários. Duas palavras que você nunca quer ouvir na mesma frase, principalmente por causa de outras espécies próximas a ela: dinossauro e venenosa. Sinornithosaurus viveu durante o início do período Cretáceo, no que é hoje a China. Seus fósseis foram encontrados na formação Yixian, na província de Liaoning. Era um pequeno dinossauro medindo cerca de 1 metro de comprimento e pesando cerca de 1 quilo. Como membro da família Dromaeosauridae, o Sinornithosaurus tinha várias características de pássaros, incluindo penas e um esqueleto leve. Uma característica única do Sinornithosaurus é que ele era supostamente venenoso, com dentes especializados e glândulas de veneno na parte de trás do crânio. O veneno do Sinornithosaurus pode ter propriedades semelhantes ao veneno de cobra. Este é um dos primeiros casos conhecidos de veneno sendo usado como arma de caça de dinossauros. Além disso, este dinossauro tinha braços invulgarmente longos e um pulso flexível, permitindo-lhe agarrar a sua presa de forma única. A imagem de uma dessas criaturas venenosas semelhantes a pássaros estendendo seus longos braços provavelmente manteve outros dinossauros acordados à noite. A Titanomyrma, mais conhecida como formiga gigante, foi uma formiga. A Titanomyrma foi uma das maiores formigas que já existiu, com um comprimento de corpo de até 5 centímetros. Acredita-se que tenha sido um dos principais predadores de seu ecossistema, caçando outros insetos e até pequenos vertebrados. Havia 2 tipos de Titanomyrma: Titanomyrma gigantea e Titanomyrma similima. No entanto, o Titanomyrma gigantea era maior e mais agressivo. A formiga gigante também tinha uma estrutura de mandíbula distinta que servia para capturar presas facilmente. E os cientistas acham que também tinha uma picada venenosa. Acredita-se que o tamanho da Titanomyrma esteja ligado à concentração de oxigênio na atmosfera durante a época do Eoceno. Naquela época, os níveis de oxigênio eram maiores do que agora, o que possivelmente permitiu que os insetos atingissem tamanhos maiores. Acredita-se que tenha funcionado como as formigas modernas, com uma clara visão de trabalho. Você consegue imaginar milhares de formigas desse tamanho vindo em sua direção? Um pensamento bastante assustador. Se você pensou que o crocodilo do Nilo era o pior que a natureza poderia produzir, ainda não conheceu esta fera amazônica. Urosaurus eram um gênero extinto de jacarés gigantes
que viveu durante a época do Mioceno, no que hoje é a América do Sul. Foi um dos maiores répteis que existiram após a extinção dos dinossauros, atingindo comprimentos de até 12,5 metros e pesando até 8 toneladas. O tamanho imenso do Purussauro permitia que ele atacasse animais grandes, como os primeiros elefantes, preguiças gigantes e até mesmo outros crocodilos. Os dentes da criatura estavam entre os maiores de todos os crocodilianos conhecidos, com alguns medindo até 30 centímetros de comprimento. O Purussauro era considerado um predador semiaquático, com adaptações como corpo achatado e cauda poderosa para nadar e caçar em rios e pântanos. Seus restos fósseis foram descobertos em toda a América do Sul, incluindo Brasil, Peru, Colômbia e Venezuela. O Diodon é uma criatura de dedos iguais que viveu de 29 a 16 milhões de anos atrás. Era um monstro gigante que comia plantas e carne. Ele se parecia um pouco com javalis ou mesmo bisões, mas tinham presas muito maiores, e restos de Diodon foram encontrados principalmente na América do Norte. A maior razão pela qual eles se extinguiram foi a mudança climática que os impediu de sobreviver. Imagine estar na costa do Peru 12 a 13 milhões de anos atrás e ver uma sombra se movendo sob as ondas. Teria sido o Leviatã, a maior baleia pré-histórica que já existiu. Esse animal colossal dividia água com outro predador gigante, o terrível tubarão Megalodon. O Leviatã pesava cerca de 50 mil quilos e tinha até 17 metros de comprimento. Em 2008, fósseis deste animal pré-histórico foram descobertos por um pesquisador holandês do Museu da História Natural de Roterdã. Acredita-se que o Leviatã tinha fortes músculos da mandíbula que lhe permitiam caçar baleias de 7 a 10 metros. Este poderoso animal caçava uma variedade de espécies e nenhum animal estava a salvo deste governante do oceano. Embora o Leviatã esteja extinto, seu parente vivo mais próximo é o cachalote. Dolichorhynchops, um nome legal para um plesiosauro com pescoço curto, nadou há aproximadamente 94 milhões de anos durante o Maastrichtiano. Esse cara era realmente uma das estrelas do rock do mar, com suas longas nadadeiras em forma de remo, permitindo-lhes deslizar pela água como acrobatas, como pinguins no gelo. Com seus olhos grandes e aguçados, eles podiam rastrear pequenas presas como verdadeiros detetives. Suas bocas eram preenchidas com 30 a 40 dentes, mas surpreendentemente, eles não usavam para mastigar. Não, eles engoliram a presa inteira. Eles mediam de 4 a 6 metros de comprimento e provavelmente tinham uma pele super lisa. Suas nadadeiras, contendo quase 100 ossos, ajudavam-nos a atravessar a água com uma lança, mas eram rígidas demais para serem usadas em terra. Apesar de poder mergulhar fundo, os Dolichorhynchops muitas vezes precisavam subir para respirar. Felizmente, eles não tinham muitos inimigos, exceto tubarões assustadores e o Megamosasaurus tylosaurus. E você sabia que existe um famoso fóssil contendo os restos mortais de um jovem Dolichorhynchops? Quão legal é isso? Os ictiossauros eram um grupo aterrorizante de répteis marinhos que viveram pelo menos 160 milhões de anos. Alguns ictiossauros foram os maiores répteis marinhos que já existiram, sendo o Shastasauro o maior, medindo até 21 metros de comprimento. Essas criaturas marinhas viveram nos oceanos de todo o mundo durante a Era Mesozoica. Eles tinham uma estrutura corporal semelhante à dos golfinhos ou botos modernos. Eles eram nadadores rápidos com caudas longas e poderosas que lhes permitiam se impulsionar na água. Essas criaturas marinhas fascinantes tinham uma variedade de características físicas que lhes permitiam prosperar no ambiente marinho. Seus corpos eram cobertos por uma série de pequenas escamas que reduziam a resistência ao nadar. E eles tinham olhos grandes e poderosos que lhes permitiam enxergar bem com pouca luz. Fósseis de ictiossauros foram encontrados em todos os continentes, incluindo a Antártica. Em algum lugar entre 71 e 69 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo Superior, o Carnotaurus percorria a América do Sul. Era um grande predador bípede medindo aproximadamente 8 metros de comprimento e pesando cerca de 1.000 quilos. Seu nome significa touro carnívoro, devido à sua constituição muscular e chifres curtos acima dos olhos. O Carnotaurus tinha um crânio pesado e largo em comparação com seus parentes, e também tinha braços muito pequenos, com apenas 2 dedos. Além de sua armadura pesada e mordida poderosa, o Carnotaurus também era conhecido por seu comportamento altamente agressivo e vontade de lutar com outros terópodes, incluindo até mesmo o Tyrannosaurus Rex.
Seu crânio foi reforçado estruturalmente para suportar a força de colisões frontais com outros dinossauros. Apesar de sua reputação como um predador feroz, alguns cientistas sugeriram que o Carnotaurus era mais um necrófago do que um caçador ativo. Os predadores conhecidos e desempenhou um papel crucial na formação dos primeiros ecossistemas marinhos. O Megalograptus foi um escorpião marinho que viveu durante a Era Siluriana, há cerca de 430 milhões de anos. Era uma espécie de predador aquático que teria vivido em mares rasos e ambientes recifais. Foi também um dos maiores artrópodes de sua época, com um comprimento corporal de até 1 metro. Além de seu corpo comprido, tinha um par de grandes garras na frente que usava para capturar e esmagar as presas. Ele também tinha pernas longas e finas que permitiam que ele se movesse pela água. No entanto, seu corpo era coberto por um esqueleto externo rígido que fornecia proteção e suporte. Uma das características mais interessantes do Megalograptus era seu sistema respiratório. Em vez de brânquias, ele absorvia oxigênio da água por meio de pequenas estruturas semelhantes a placas em seu esqueleto externo. Glyptodon era um gênero de gliptodontes herbívoros que viveu no que hoje é a América do Norte e do Sul, aproximadamente 11 mil anos atrás. Sua armadura corporal consistia em segmentos ósseos pesados que tinham protuberâncias ou placas duras e se sobrepunham como telhas, formando uma carapaça semelhante à de uma tartaruga. A concha podia atingir um diâmetro de 1,5 metro e servia como proteção contra predadores como pássaros gigantes e felinos dente de sabre. Apesar de sua armadura invencível, o Glyptodon ainda era vulnerável a ameaças como a caça e as mudanças climáticas, o que pode ter levado à sua extinção final. Ao contrário de uma tartaruga normal, ela não podia se retrair em seu casco. Os cientistas acreditam que o Glyptodon era um parente próximo dos tatus modernos, compartilhando muitas características anatômicas. Restos fósseis deste animal extinto foram descobertos em toda a América do Norte e do Sul. No entanto, estudos recentes sugerem que o Glyptodon tinha uma cauda flexível e musculosa que poderia ser usada tanto para defesa quanto para comunicação. Embora a criatura seja frequentemente descrita como um ser solitário, evidências fósseis sugerem que eles exibiam comportamento social, incluindo a formação de rebanhos para proteção contra predadores. O nome do próximo animal é bastante incomum, Hallucigenia, mas não é só isso que o surpreenderá. O animal viveu em nosso planeta há mais de 400 milhões de anos nos oceanos e parecia um verme do tamanho do seu polegar. Quando os cientistas descobriram o animal, eles criaram uma versão digital dele. O modelo do animal tem um anel de dentes ao redor da boca, com pequenos dentes nas pernas, e acho que você concorda que esse animal parecia bem assustador. O tigre dente de sabre, também conhecido como Smilodon, é um dos predadores mais emblemáticos da pré-história. No entanto, não era um tigre verdadeiro, mas uma espécie distinta que foi extinta entre 2,5 milhões e 12 mil anos atrás. O Smilodon era um grande felino que vivia nas Américas do Norte e do Sul com cerca de 2,2 metros de altura, pesando entre 160 a 280 quilos e tinha dentes enormes que podiam crescer até 30 centímetros de comprimento. Era um caçador incrivelmente poderoso e podia surpreender e atacar sua presa com precisão mortal. Curiosamente, o Smilodon pode ter caçado em grupos, ao contrário de muitos outros grandes felinos que caçam sozinhos. Este método cooperativo pode ter contribuído para a temível reputação do Smilodon. Além disso, comia uma variedade de presas, incluindo mastodontes, elefantes extintos, veados, cavalos e bisões. O que muita gente não sabe é que as presas do Smilodon eram na verdade mais frágeis do que as dos gatos modernos. Isso porque as presas eram muito longas e finas, tornando-as mais fáceis de quebrar durante a caçada. Apesar dessa fragilidade, as presas do Smilodon ainda eram mortais, e ele era um dos predadores mais temidos de sua época. Imagine ser um crocodilo moderno, flutuando na água, pensando que você é o rei do seu entorno. Mas e se de repente você ficasse cara a cara com seu ancestral, o antigo crocodilo Pristichampsus? Esta potência pré-histórica certamente lhe daria um susto. Ao contrário dos crocodilos que conhecemos hoje, o Pristichampsus tinha várias características que o tornavam perfeito para a vida terrestre. Suas pernas eram mais longas do que as dos crocodilos modernos, permitindo mover-se com mais eficiência em terra. E aquelas pontas de cascos nos dedos dos pés? Eles forneceram aderência extra para correr em terra firme. Pristichampsus tinha até uma cauda redonda em vez de achatada,
indicando que ele não nadava na água com tanta frequência quanto seus parentes modernos. E vamos falar sobre seus dentes. Eles lembravam os de grandes dinossauros como os tiranossauros. Com esses dentes, era um mestre em capturar e subjugar presas. Nas florestas quentes do início do Eoceno, esse crocodilo era um predador formidável. Mas com o tempo, à medida que os crocodilos se especializavam na vida aquática, o Pristichampsus desapareceu lentamente. Seu estilo de vida terrestre tornou-se menos favorável em comparação com seus parentes aquáticos. Oncopristis, também conhecido como serra gigante, é uma espécie extinta de peixe serra gigante que viveu durante o Cretáceo Superior. Embora o monstro marinho se pareça com um tubarão, na verdade está mais intimamente relacionado com as raias. Uma de suas características mais marcantes é o focinho em forma de serra, equipado com farpas mortais. Oncopristis era uma grande criatura marinha, alguns espécimes atingindo um comprimento de quase 9 metros. Ele vivia em mares rasos, onde provavelmente caçava peixes menores e invertebrados. O nome Oncopristis vem das palavras gregas onkos, que significa gancho ou farpa, e pristis, que significa serra. Às vezes também é referido como peixe motosserra. As farpas em seu focinho provavelmente foram usadas como mecanismo de defesa contra predadores. Os dentes do monstro marinho foram dispostos em uma superfície de moagem achatada. Acredita-se que tenha se extinguido há cerca de 65 milhões de anos, junto com os dinossauros e muitas outras espécies. Fósseis de Oncopristis foram encontrados na África, Europa e América do Norte, indicando que já foi uma espécie difundida que vivia em diferentes habitats. Anquilossauros é um gênero de dinossauros blindados que viveu durante o período Cretáceo Superior, aproximadamente 68 a 66 milhões de anos atrás, no oeste da América do Norte. Este dinossauro também era enorme, mas era mais curto e largo, medindo até 10 metros de comprimento e 1,80 m de altura. O anquilossauro era fortemente blindado com placas ósseas nas costas e nas laterais, tornando um herbívoro extremamente bem protegido. Ele também tinha uma cauda em forma de clava que poderia usar para se defender de predadores. O anquilossauro era um animal quadrúpede que se alimentava de vegetação rasteira. Fósseis deste dinossauro foram encontrados em formações geológicas na América do Norte, e alguns dos esqueletos mais completos foram descobertos em Alberta e Montana. Apesar de sua aparência assustadora, o Ankylosaurus provavelmente tinha poucos inimigos naturais devido ao seu tamanho e armadura formidável. Caprosuchus é um antigo ancestral dos crocodilos, que viveu cerca de 95 a 100 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Como você pode saber pela história, a maioria dos animais que viviam em nosso planeta morreu depois que um asteroide atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos. Embora o Caprosuchus tenha vivido entre os dinossauros, não podemos considerá-lo um dinossauro. Era um crocodilo e parecia exatamente com o crocodilo moderno que conhecemos hoje, mas sua principal característica eram seus enormes dentes semelhantes a presas. O Gigatitã foi um enorme inseto que viveu durante a Era Permiana, que ocorreu há cerca de 298 a 252 milhões de anos. Este período foi marcado por algumas das mudanças mais dramáticas na história da Terra, incluindo a formação do supercontinente Pangeia. Houve também uma extinção em massa no final do Permiano, com cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres morrendo. O Gigatitã era um inseto predatório extinto com uma envergadura de 71 centímetros. Além disso, tinha grandes asas cobertas por uma rede de veias que forneciam suporte e força para o voo. Essas asas estavam presas a um tórax robusto e musculoso, que também abrigava as poderosas pernas do inseto. Um fato interessante sobre o Gigatitã é que não era uma libélula verdadeira, mas pertencia a um grupo de insetos conhecidos como moscas meganeurídeas. Esses insetos foram alguns dos maiores e mais implacáveis predadores da Era Permiana, capazes de capturar e comer outros insetos, bem como pequenos répteis e anfíbios. Imagine como seria aterrorizante se os humanos tivessem vivido durante esse período. Archaeopteryx era um gênero de ursos de cara curta que viveu na América Central e do Sul durante a época do Pleistoceno, aproximadamente 2,6 milhões a 11 mil anos atrás. Restos fósseis foram encontrados em toda a América Central e do Sul, incluindo o Brasil, a Argentina e Chile. É um dos maiores ursos conhecidos, com alguns indivíduos atingindo uma altura de mais de 3,35 metros e pesando até 1.600 quilos. Archaeopteryx tinha focinho curto e premolares menores na frente da boca, característicos de animais que comem principalmente carne.
O urso provavelmente era um predador dominante em seu ambiente, alimentando-se de outros grandes mamíferos como lhamas, mastodontes e tatus gigantes. Acredita-se que o arquitotério tenha se extinguido no final da última era do gelo, possivelmente devido às mudanças climáticas ou à caça humana. Tinha uma força de mordida poderosa capaz de esmagar facilmente os ossos de suas presas. Alguns pesquisadores sugeriram que o Arctotherium podia ter uma estrutura social semelhante à dos lobos modernos, caçando em grupos. Evidências fósseis indicam que o Arctotherium pode ter coexistido e competido com outros grandes predadores, como o famoso gato dente de sabre Smilodon. A titanoboa é uma das criaturas mais fascinantes e assustadoras que já existiram. Essa enorme cobra extinta pertencia à família das cobras gigantes e viveu de 58 a 60 milhões de anos atrás, no que hoje é a Colômbia. Elas mediam quase 13 metros de comprimento e pesavam até 1.135 quilos. Fósseis dessa cobra gigante só foram descobertos em 2009, em uma das minas de carvão de Cerrejón, em La Guajira, na Colômbia. Curiosamente, o enorme tamanho desse animal provavelmente se devia ao clima extremamente quente da época. A dieta do titanoboa consistia principalmente de pássaros reptilianos, tartarugas gigantes, peixes e até mesmo crocodilos. O que muita gente não sabe é que os cientistas acreditam que a titanoboa pode ter sido capaz de subir em árvores, algo incomum para as cobras. Descobriu-se que os restos fósseis de uma cobra intimamente relacionada tinham a capacidade de escalar e se refugiar em árvores, indicando que a titanoboa provavelmente também era capaz de subir em árvores. Outro fato interessante é que os cientistas descobriram que a titanoboa tinha uma alta demanda de oxigênio. Isso ocorre porque o tamanho gigantesco da cobra exigia uma tremenda quantidade de força muscular para se mover. Para operar esses músculos, a titanoboa precisava de muito oxigênio, então o animal provavelmente vivia perto de áreas aquáticas onde a umidade era alta e havia mais oxigênio. No pré-histórico mar de Eromanga, há aproximadamente 105 milhões de anos, um terrível predador dominava os céus, Tapungaka Chaui, também conhecido como dragão verdadeiro. Com sua imensa envergadura de quase 9 metros e um crânio de cerca de 91 centímetros de largura, era um verdadeiro fenômeno. Este voador colossal caçava presas com sua terrível boca em forma de lança, cheia de até 40 dentes afiados. Se você visse, provavelmente congelaria de medo. Seu longo pescoço conectava seu crânio impressionante a um par de asas enormes, fazendo com que o parecesse uma criatura aterrorizante de outra época. Tapungaka Chaui não foi apenas o maior pterossauro já descoberto na Austrália, mas também um dos predadores aéreos mais assustadores de todos os tempos. Os seus vestígios, nomeadamente a mandíbula, datam do Cretáceo, período entre 145 e 65 milhões de anos atrás. Com sua anatomia única, era um caçador habilidoso capaz de descer silenciosamente sobre suas presas desavisadas. É quase como se você estivesse em um filme de aventura pré-histórico, você não acha? Tifactinus era um perigoso monstro marinho que podia mudar de cor como um camaleão. Além disso, podia engolir presas com metade de seu tamanho e ultrapassar quase tudo no oceano em termos de velocidade. Esta criatura de pesadelo já foi um gigantesco peixe predador que viveu durante o Cretáceo Superior, cerca de 100 a 66 milhões de anos atrás. Pertencia a um grupo extinto de peixes ósseos denominados Ichthyodectiformes. Esses peixes predadores habitavam os oceanos, rios e lagos de água doce da América do Norte. Tifactinus era um caçador formidável e tinha dentes grandes, afiados e entrelaçados, e sua mandíbula podia se abrir extremamente. Sua mordida era tão aterrorizante quanto sua aparência. Evidências fósseis sugerem que Tifactinus tinha barbatanas peitorais bem desenvolvidas que lhe permitiam nadar em alta velocidade e manobrar com eficiência na água. O fato de poder mudar de cor ajudou-o a se misturar ao ambiente, permitindo-lhe evitar facilmente os predadores. Também foram encontrados fósseis de Tifactinus com restos de Tifactinus menores em seus estômagos, sugerindo que eles eram canibais. O Therizinosaurus foi originalmente descoberto por uma expedição mongol em 1948 no que é hoje a formação Nemegt, no deserto de Gobi. Esses dinossauros viveram na Ásia durante o período Cretáceo Superior, aproximadamente 70 milhões de anos atrás. O gênero é conhecido apenas por alguns ossos, incluindo garras de mãos gigantes que lhe deram a aparência de foice. Este dinossauro era enorme, atingindo um comprimento de até 10 metros, uma altura de 5 metros e possivelmente pesando mais de 7 toneladas.
Tudo sobre esta criatura foi projetado como uma máquina. No entanto, era um herbívoro lento, de pescoço longo, boca em forma de bico e corpo largo para processamento de alimentos. Seus membros anteriores eram particularmente robustos e tinham 3 dedos com garras. Essas garras eram alongadas e tinham curvatura significativa apenas nas pontas. O Therizinosaurus tinha as garras de mão mais longas conhecidas de qualquer animal terrestre, medindo mais de 1 metro de comprimento. Seus membros posteriores terminavam em 4 dedos que suportavam funcionalmente o peso, ao contrário de outros grupos de terópodes onde o primeiro dedo era reduzido a uma garra rudimentar. Arsinoitério é uma criatura antiga que foi ancestral de muitas espécies, incluindo elefantes e rinocerontes. Este temível animal habitou nosso planeta há cerca de 27 milhões de anos no norte da África, principalmente na Etiópia. Como você pode ver na foto, os arsinoitérios tinham chifres semelhantes a facas e é seguro dizer que eles se assemelhavam aos rinocerontes de hoje. Eles tinham cerca de 3 metros de altura e pesavam incríveis 2,5 toneladas. Anomalocaris era um grande invertebrado que podia atingir um comprimento de quase 40 centímetros, excluindo seus apêndices frontais e barbatana caudal. Este inseto viveu cerca de 500 milhões de anos atrás, durante o período Cambriano. Ele tinha um par de grandes olhos compostos e abas de natação ao longo do seu corpo. O Anomalocaris foi um dos maiores predadores de sua época e tinha uma forma muito incomum de capturar suas presas. Seus apêndices frontais tinham ganchos pontiagudos e eram usados para agarrar as presas. Depois de agarrar a presa, ela seria levada à boca circular de dentes afiados da criatura para ser esmagada. Os cientistas acreditam que esse inseto era um caçador ativo. Inicialmente, os fósseis de Anomalocaris foram identificados incorretamente como pertencentes a 3 criaturas separadas. No entanto, esse inseto tinha uma maneira única de se mover, usando suas nadadeiras para se impulsionar na água como uma cobra. Anomalocaris foi um dos maiores animais do Cambriano e acredita-se que tenha sido um predador de topo. Apesar de sua aparência assustadora e estilo de vida predatório, o Anomalocaris não era invencível, pois era caçado por espécies semelhantes. Dinossauros na floresta amazônica. Imagine 120 milhões de anos atrás olhando do céu e vendo fileiras de espinhos nas costas de um enorme dinossauro. Amargasaurus era um dinossauro saurópode que viveu no que é hoje a Argentina durante o período Cretáceo Inferior, aproximadamente 130 a 120 milhões de anos atrás. Era um dinossauro que podia atingir um comprimento de até 10 metros e pesava cerca de 3 toneladas. Amargasaurus é conhecido pela fileira de espinhos altos que corriam ao longo de seu pescoço e costas, que podem ter sido usados para defesa. Seu pescoço era relativamente curto para um saurópode e sua cabeça era bem pequena e estreita, com dentes que lembravam pinos. Provavelmente se movia em bandos e se alimentava de vegetação, usando seu longo pescoço para alcançar galhos altos e folhas. Os altos espinhos ao longo do pescoço do Amargasaurus provavelmente eram cobertos com queratina, uma proteína que dá estrutura aos chifres, galhadas e estruturas semelhantes. Restos fósseis de Amargasaurus foram encontrados na formação La Amarga, no norte da Patagônia. Estudos recentes também sugeriram que este dinossauro pode ter sido semiaquático, com adaptações que lhe permitiram nadar em águas rasas e até mesmo mergulhar. O Platybelodon, um mamífero pré-histórico intimamente relacionado com os elefantes de hoje, perambulou em grandes manadas entre 23 e 4 milhões de anos atrás, em toda a África, Europa, Ásia e América do Norte. Era um enorme elefante herbívoro, conhecido por seus peculiares dentes inferiores em forma de pá. O Platybelodon vivia nas áreas pantanosas das savanas e podia atingir até 6 metros de comprimento, 2,8 metros de altura e pesar até 4,5 toneladas. Ele procurava comida com sua tromba em lagos próximos. Os cientistas observaram padrões de desgastes nos dentes do Platybelodon, sugerindo que as presas inferiores eram usadas para descascar as cascas das árvores. Embora pareça que suas presas foram projetadas para uma finalidade diferente, o Platybelodon usou seus dentes para pastar na grama, folhas e casca de árvore. Em contraste com os elefantes modernos que têm presas longas e cilíndricas, o Platybelodon tinha presas menores e mais esticadas, dando-lhe uma aparência única. Esses animais impressionantes viveram durante as épocas do Mioceno e do Plioceno e foram uma parte importante do ecossistema pré-histórico. Qual desses animais você gostaria de ver trazido de volta à vida? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha.
Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!